Fala pessoal, começando mais um Torocast muito especial. Tô aqui com meu amigo Guilherme Miziara. Beleza, quanto tempo, meu amigo. Pô, prazer sempre te rever. Sempre a gente se vê aí, né? Por aí pela rua, né? Da capoeira do Círio, da academia. Mesmo cabeleireiro igual, né? Várias coincidências. O mesmo médico. Nossa. Pô, boas coincidências. Praticamente tô vendo toda semana já. Pô, meu amigo Miziara. E a gente tem uma história incrível, cara. Uhum. Esse cara foi o primeiro treinador de palestras, meio do Rodrigo Minotauro. Perfeito. Eu estava lembrando aqui, 2011, não sei se você lembra a data, recebemos um desafio de uma grande empresa, Verdade. Né, uma das maiores empresas do Brasil, de telefonia. E a gente tinha essa... na verdade, a gente já falava, mas não tinha uma coisa organizada. A gente queria melhorar né, e a comunicação. E bem seguro... Né, trouxemos esse grande profissional que já treinava algumas pessoas, inclusive muito bem indicado pela Kira Grace, nossa amiga e comunicadora que estava no combate. Perfeito. E foi muito bacana e você veio e tranquilizou. Né? E tem gente, né, professor, que fala assim que tem dois medos, maiores medos do ser humano. O medo da morte e o medo de falar em público. Eu prefiro o medo de falar em público, que é tranquilo, não vou morrer. O medo da morte, tu morre mesmo, né? É mais garantido, é melhor ter esse outro medo, que o da morte é mais complicado. Mas, Rogério, obrigado pelo seu convite. A gente tem se encontrado mesmo e estar aqui é uma satisfação muito grande. O nosso treinamento foi em 2011, mesmo início de 2011, quando você recebeu esse desafio. Nosso primeiro, porque a gente já fez outros, né? Perfeito. Depois a gente fez mais 3, não foi? A gente se encontrou, fez treinamentos individuais e até em turma também. Então você foi um cara que se dedicou muito e a dedicação é fundamental para a comunicação. E nós pensamos lá na ideia da palestra, por mais que você já palestrasse, já tivesse essa habilidade, já faziam isso há bastante tempo, a gente conseguiu organizar, estruturar bem para ter um sucesso ali ainda maior na apresentação. Técnica, a gente falava, né? Falava uma história. Perfeito. Mas não tinha até o começo, meio e fim, né? Aquela jornada bem estruturada, né? A história bem estruturada. E você chegou e falou, vamos estruturar essa história aqui? Isso. Escreve, vai falando. E a gente foi anotando. Você lembra? Ficamos ali uns dias, não foi, cara? Ficamos uns dias, a gente ficou uns 10 dias ali. Eu lembro que teve um dia que a gente ficou até de madrugada, que era pra gente finalizar. No último dia a gente foi ficando, rabiscando e praticando, né? Vai lá, fala na frente. Perfeito, gravava. Né? Gravava, voltava, até que foi muito legal, né? Até ficar um negócio bem legal. E aí, como era o Rodrigo, tal, e tinha hora que era isso, cara. Eu vou te falar, é mais difícil falar em dois, porque sozinho, você tem a sua fala, quando é a dele, um fala o outro e tal, assim, às vezes, né? Quando você não tem experiência. Depois que a gente entrou no conjunto, ele tocou legal. Perfeito. É entender qual é o passo a passo daquilo. É que nem um artista, quando vai fazer um show, ele sabe a hora que ele tem que fazer, a hora para onde ele tem que andar. Um ator, por exemplo, vai fazer uma cena. Quando você entende isso, fica mais fácil. Mas fazer de forma intuitiva, você acaba tendo resultado, obviamente, até porque vocês são pessoas não só famosas, mas que são muito benquistas. Mas se você faz isso, além da fama, além da confiança que as pessoas têm, você ainda consegue estruturar tecnicamente, aí virou um sucesso, como foi sua palestra, e está aí até hoje. Sucesso. Por falar em sucesso, vamos falar aqui nos nossos patrocinadores. A gente está aqui com a Bet7K, nosso patrocinador massa aqui, né, do nosso Torocast. E o Minotauro Energia. Provou? Gostou? Nossa, acabou o meu já, praticamente. Aprovado, vou te servir mais. Obrigado. Aprovadíssimo. Já começamos bem, vamos começar. Aprovadíssimo. Né, uma dose de energia aí para o nosso Torocast. Esse aqui, cara, é o maior sucesso aqui no Rio hoje, o Minotauro Energia. E esse é o Zero Açúcar. Pode tomar sem culpa, você que está aí. Né? O Zé Vitor, nosso médico, o nosso mesmo médico aí, né? O nosso, Zero açúcar, da nossa tá saúde, tranquilo. Zé Vitor. Zero Açúcar, Zé. Pô, o Zé é psicopata. Ó, vou te falar. Ontem eu estava num podcast, inclusive com ele, a gente gravou um podcast ao vivo. Legal. Lá na mesma academia que a gente tem, né? 212. E aí chegou no final, o patrocínio dos caras era uma pizza muito gostosa. Pô, lógico, eu não ia fazer de jeito, né? Claro. Com a borda de catupiry. O Zé não comeu, velho. Olha, o cara... Falei, pô, doutor, tá melhor do que eu. Tinha que comer um pedaço, não ia fazer de jeito.
Na pizza gostosa, cara. E o Zé falou, não vou comer não. Disciplina. Ao vivo negou, velho. Eu digo, pô, Zé, tá dando aula. Legal. Eu sou atleta. É aquilo, quando a gente fala de liderança, de comunicação, Rogério, a gente tem que entender que são os exemplos. Então, se ele é o médico, ele fala sobre isso, é interessante que ele tenha esses comportamentos. É claro que vez ou outra ele pode comer, obviamente, mas quando ele... Eu fiquei sem graça de negar. Né? Não, é justo, foi patrocinador, não é? Vamos colaborar com o patrocinador também, tem que ser justo. Então, isso acaba acontecendo também. Na comunicação é a mesma coisa. Se eu, por exemplo, te chamo para fazer uma palestra e você chega lá e fala, olha, eu vim aqui falar, eu não me preparei tão bem, fui chamado meio em cima da hora, as pessoas já não querem te escutar. Por mais que você tenha um conteúdo relevante. Então, ele tem que demonstrar confiança na hora de falar. Porque se você foi chamado para falar, é porque você domina aquilo. Você pode não ser a pessoa que mais saiba sobre o assunto, não é isso que a gente está falando. Mas você tem que demonstrar confiança, porque se você foi chamado e você aceitou, porque você sabe. Eu não te chamaria para falar sobre uma coisa que você não dominasse. Você não me chamaria aqui para falar sobre matemática financeira, que não é minha área. Minhas áreas são comunicação, liderança e negociação. Então, se eu tenho que falar sobre isso, como trazer clareza, como trazer interesse? Mas se eu chego aqui, olha, é que esse tema eu não sou muito bom, as pessoas já começam a achar que não vale a pena disputar. A gente disputa a atenção o tempo inteiro com as pessoas. Hoje o Instagram é um grande exemplo disso. Aqui, ó, o celular. Você não pode deixar o cara tocar no celular, que o cara vai, quando ele pega aqui, já era. Já era. Porque ele vai para ver um vídeo e fica meia hora. Você tá falando ali, ele tá no celular olhando, né? Hoje eu estava num congresso e o rapaz falou assim, um congresso acadêmico onde eu fiz o meu mestrado, na Universidade Federal Fluminense. E o rapaz, na hora de perguntas, era sobre internet, o cara falou assim, olha, eu tenho um problema, às vezes eu entro no Instagram para ver um vídeo, eu fico meia hora. E aí, professor? Ele falou assim, mas tá certo, é para isso mesmo. A internet é isso. Se você entrar e sair, é que a ferramenta está errada. O objetivo do Instagram é te deixar ali, é te deixar retido ali, para que você aproveite a rede e fique virando ali os vídeos. Já viu? Você vai ver um vídeo, daqui a pouco já viu mais de 30 vídeos. Porque ele vai estimulando sempre isso. O mesmo assunto, ele vai te mostrando uma coisa melhor que a outra, né? Que te interessa vai puxando o tempo inteiro. Naquele mesmo assunto, né? Eu comecei a seguir alguma coisa de boxe, adoro boxe, os nocautes e tal. Daqui a pouco rolei. Aí só saiu um nocaute melhor que o outro. Aí quando eu vi, eu tava... Como é isso? E é isso, né? Aí eu pego, mando para um grupo meu, que eu crio comigo, para ver aquele nocaute, aquela técnica. E um grupo de técnica. Aí quando eu vejo, cara... Passei uma hora vendo a técnica. Perfeito. Ele não deixa você sair, então, aquele o seu interesse. E a palestra é a mesma coisa. Se você tem uma coisa, você tem que... vai até o último daquele conteúdo ali, né? Perfeito. Como é que você faz, então? Se a gente pode pegar o exemplo das redes sociais, como é que numa palestra você vai conseguir reter a atenção? Dado que a pessoa tem isso, tem o celular, tem alguém que conversa do lado, tem alguém que entra na porta e a pessoa vai olhar... Tem o ar-condicionado que está gelado. Como é que eu faço para reter a atenção? Eu tenho que toda hora mostrar para a pessoa qual o ganho de me escutar. Por quê, Rogério? Porque quando nós falamos sobre os nossos temas, nós sabemos a qualidade. Você, quando fala do que você domina, você sabe que é interessante, senão não falaria. Só que quem diz que o nosso público conhece? Quem diz que as pessoas querem ouvir a gente? Porque se eu sou seu fã e vou lá te assistir na palestra que você monta... Tá legal, você já tem minha atenção. Mas pensa o seguinte, pensa que eu fui para a sua palestra e levei uma pessoa que não te conheça. Como é que você vai fazer para ganhar essa pessoa? Que ela fala, pô, não queria ir, mas eu vou para te ajudar, vou para ficar com você. Então, se você conseguir ganhar o cara que nem estava com vontade, imagine eu que estou lá porque tenho vontade. Na minha aula é a mesma coisa, eu vou dar uma aula. O aluno que pagou para assistir a um curso meu, ele já tem um interesse de assistir ao curso. Mas eu, às vezes, dou palestras ou falo para a internet para pessoas que não me conhecem. Então, eu tenho que, logo de cara, mostrar para a pessoa qual o ganho que ela tem. Porque se ela não tiver ganho, ou ela roda o meu vídeo, vai embora, ou numa palestra ela se distrai. Só que por que isso acontece? Porque nós sabemos que o nosso conteúdo é relevante, mas a pessoa não sabe. Por isso que a cada assunto, a cada elemento, eu preciso trazer relevância. Os cortes que existem de podcasts hoje, como é que eles começam? Mostrando qual o ganho de te escutar. Porque se você começa um corte falando assim... Olá, eu sou Rogério Minotouro, a pessoa pulou teu vídeo. 5 segundos. 5 segundos. Logo não fala nem 5 segundos, cara, você tem para ganhar logo a atenção do cara. Então no Instagram é só o dedo, numa palestra demora um pouco mais, porque a pessoa está ali. Mas se você não demonstra relevância, vira um problema. O que as pessoas fazem muito hoje, que é um erro muito frequente em apresentações, palestras e reuniões? Elas começam pelo contexto. Elas começam uma reunião falando assim, olha, eu quero falar de um elemento que é muito importante e as pessoas não têm interesse. Eu tenho que falar, olha, vim mostrar para você como reduzir em 15% seu custo fixo na empresa.
Opa, peraí. Deixa eu ver. Mexeu a mão no meu bolso aqui, peraí. E aí, calma aí, meu, como é que é? Olha, você não sabe o que é, não sabe se é um aplicativo, se é uma ferramenta, você não sabe nada, mas eu já te chamei a atenção. Então, quando eu chamo a atenção, a pessoa fala assim, fala mais, porque eu sei que eu vou reduzir em 15%, mas como é que as pessoas começam assim? Rogério, deixa eu te falar uma coisa que eu pensei. Em 2015, no meu mestrado, eu fiz uma pesquisa, entendendo como... Você fala, meu Deus, o cara está lá no mestrado de 2015, que hora ele chega agora? 10 anos depois, como é que chega? As pessoas não têm tempo a perder. Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso chamar a atenção. Só que eu não preciso só no início. No início, eu preciso mostrar a qualidade. Se você quer contar a história da sua empresa, quando é que isso entra na apresentação? Depois do benefício. A pessoa trouxe o ganho... E depois você fala, olha, porque em 2015 eu fiz isso, a pessoa já entendeu qual é a ideia. Mas não, as pessoas começam pelo contexto. E por que começam pelo contexto? Porque elas sabem onde elas vão chegar. Só que o teu público não sabe. Não dá para começar. Olha, porque eu, quando participei do Pride, onde é que vai chegar, cara? Se você falar assim, Miziara, vou te contar uma coisa que aconteceu comigo, que foi a maior virada da minha história. Presta atenção. Uma vez quando eu entrei no Pride, eu já estou esperando a virada. Mas se você não falar isso, você sabe que teve uma virada, eu não estou sabendo. E aí você começa, olha, deixa eu te contar uma história. Uma vez no Pride, eu vou falar, cara, onde é que ele vai chegar? Então o raciocínio para você faz todo sentido, porque você vivenciou, eu não sei. Você precisa me direcionar. E o público, a cada momento, você precisa dar a mão para o público e levar, porque se ele não entender, se ele não entender onde vai chegar, ele se desconecta. E até você voltar... Se desconecta, né? Já era, cara, já era. Eu já vi reuniões que a pessoa começava pelo contexto... A liderança ia para o celular e depois não voltava mais. E aí falava, olha, vamos acabar, porque eu tô com pressa. Não, o cara não chegava onde era o resultado, porque ninguém quer ouvir mais. Agora, se a gente fosse falar, né, por exemplo, você que está aí do outro lado e você quer falar em público, e você tem aquela dificuldade, uma insegurança, e você precisa apresentar um produto, você precisa se apresentar, e você tem medo... Né, de você entrar na frente de uma plateia. Imagina você uma plateia. Um dia eu fiz uma palestra com 17 mil pessoas. A Junesce Arena lotada. Todo, naquela energia. E se você não entrar alto, meu irmão, tem que entrar você alto. Se perde ali dentro e tal. E a palestra foi muito legal. Todo mundo falou que é a melhor palestra da tarde. Tinham vários palestrantes bons. Parabéns. Mas eu consegui entrar bem. Eu peguei a energia do negócio e falei, cara, vou fazer uma palestra boa. Legal. Aquele palco assim enorme e tal. Parecendo um palco do Rock in Rio. Legal. E foi muito legal ali. Foi uma coisa que eu acho que marcou um pouco, né? Porque eu consegui colocar, botei umas lutas, levei a galera lá em cima e tal. E no final a galera saiu vibrando. E foi muito legal. E era uma equipe de vendas, todo mundo muito motivado. Eu peguei uma hora boa e aí seguiu. Mas assim, você tem que contar a história, mas você tem que, ao mesmo tempo, jogar, como se diz, algum gatilho que o cara diz, pô, isso marcou minha vida e pode ter certeza que você vai escutar e vai contribuir para a sua vida também. Aí o cara, pum. Perfeito. Peraí, se esse cara, pô, marcou a vida dele, o que ele fez com isso aqui que pode mudar a minha, né? Claro. Não é bem uma promessa... Não é uma promessa ruim, mas uma promessa que realmente o cara vai ter uma sacada, claro. Né? Ele vai buscar uma sacada, né? Eu vou pegar um exemplo lá da sua palestra que a gente fez lá, os 8 passos, pegando a ideia do octógono lá em 2011. E eu sei que vocês usam muito isso, muitos elementos disso ainda hoje. Então, porque a gente depois fez mais treinamentos. Mas assim, inicialmente, vou pegar um exemplo. Falou assim, não, porque a gente vai pegar a foto do Rodrigo com o Bob Sapp. Porque é dificuldade. A gente falou, dificuldade todo mundo tem. Como é que a gente associa isso ao mundo corporativo? E aí a gente pensou, depois uma história lá do Anderson Silva que queria abrir um lava-jato. E aí a gente falou, como é que a liderança pode auxiliar nesse sentido para mostrar que a pessoa tem outros talentos? E a gente foi pegando os elementos da história... associando ao mundo corporativo. Porque se você fala um monte de coisa da sua vida, eu vou falar, o Rogério é diferente, ele é um cara diferenciado, ele é um cara que nasceu para a luta. E as pessoas podem pegar isso como um talento e não como um desafio. Ele é um super-herói, mas ele é um minotauro, e eu sou o quê? Eu sou o quê? Né? Aí o cara, né, você tem que levar isso para ele, né? Falar no seu dia a dia como é que é. Para você também, né? Isso, como é que você pode fazer dentro do seu dia a dia? Eu vou pegar exemplo de atletas, eu fiz um treinamento de um cara muito legal também, chamado Márcio Vilar. Márcio Vilar, ele é ultramaratonista.
ele tem 4 recordes no Guinness Book, ele fez aquele caminho de Santiago de Compostela, que as pessoas faziam 1 mês e meio, 2. Quantos quilômetros são, cara? São 800 e poucos quilômetros. Fez Meu Deus. em 7 dias. 800 quilômetros. 7 dias. Que isso, velho. 7 dias. Pô, ele correu mais 100 quilômetros por dia. Mais 100 por dia. O Márcio é... Tá maluco, mano. É outro planeta. Eu corro 8, pra mim tá bom, chega. Eu corro 5 cansado, 5 cansado. E o Márcio, ele faz isso. Ele bateu recorde em esteira também, em 7 dias, 800 e poucos quilômetros. Quando falou 800 e pouco, é até injusto, porque deve ser 820 e pouco. Eu não parei nem os 20, ele fez 820. Mas eu fiz a palestra dele. Ele tinha um monte de história. E o pessoal falava, super-herói, pô, o cara é super-homem. Quando ele mostrou que ele tinha dificuldade, que quando ele começou a correr foi porque ele foi pegar um ônibus e não conseguiu, que ele falou, pô, cara, eu estou muito fora de forma, eu preciso me dedicar. E aí que começou a história dele. Aí a pessoa começa a falar, pô, se aconteceu com ele, com 30 e poucos anos, comigo pode acontecer também. Então, fazer associação, porque senão parece super-herói. E aí não tem conexão. Se eu vejo... Hoje as propagandas usam muito isso, botam muitas pessoas mais ligadas à realidade do público do que aqueles ideais que antes eram impossíveis de acontecer. Como é que eram fotos de academia? Era só o pessoal bem saradão e tal. Hoje, se você botar assim, parece uma coisa inalcançável. Tem que ter, mas tem que ter as pessoas comuns ali, como eu, por exemplo, senão parece uma coisa irreal. Aí fica parecendo que o cara assim, pô, mas ele consegue e eu não vou conseguir, né? Perfeito. Uma vez eu fui numa palestra de um atleta, ela começou a atleta olímpica, medalha de ouro, e ela, porque eu ganhei isso na minha infância, aí começou, e ela desde a infância campeã, ganhou no final, e ganhou a minha Olimpíada, e ganhei. Aí eu aqui olhei assim, eu olhei pro lado, e o cara falou, e eu? Tu ganhou, tá? E eu com isso. E eu ganhei o quê? Aí sim, mas ela não deixou pro cara alguma coisa, né? Ela poderia ter conectado com a plateia, né? Com a audiência de alguma forma, né? Quando a gente fala de comunicação, não interessa o que eu emito, interessa o que você recebe. A comunicação é feita para servir, para atender o outro. Tem gente que fala, eu sou responsável pelo que eu digo, não pelo que você entende. É um dos maiores absurdos que existem na comunicação, porque eu tenho sempre uma intenção na hora de falar, mas não interessa a minha intenção, interessa a sua percepção da minha intenção. Então, se eu tenho uma ideia de te auxiliar e você acha que eu estou contra você, o que vale é o que você percebeu. Se eu falo uma coisa legal e você entende que é uma ironia, vale o que você percebeu. Então, a comunicação está em eu conseguir demonstrar exatamente o que eu gostaria para você entender exatamente o que eu emito para você. Então, essa pessoa que fez lá a palestra, que você mencionou, ela cumpriu o protocolo. Ela fez todos os elementos, ela falou tudo o que ela tinha preparado. Só que o que as pessoas levam disso? Eu falo muito isso, eu vejo às vezes alguns atletas fazendo a apresentação e eu falo no final, o que você levou dessa palestra? O que é interessante? Quando eu digo atleta, você não precisa ser um atleta, pode ser uma pessoa famosa. Não levou nada. É uma história de superação da pessoa, mas o que isso tem a ver com você? Quando você tem essa sensibilidade de conectar o outro, fica melhor. Eu, por exemplo, vou pegar na minha área acadêmica, quando no meu mestrado, eu peguei o seguinte, eu peguei um estudo, como é que foi minha dissertação? Peguei um estudo do que os professores achavam uma boa aula, e o que os alunos achavam uma boa aula. E aí passei um questionário para eles. E o professor, o que achava uma boa aula? Quando ele cumpria a ementa, quando ele começava no horário e terminava no horário, quando ele estava empolgado, quando ele fazia tudo o que ele tinha pensado, dava os exemplos que ele queria. E aí fui ver dos alunos. Foram mais de 200 alunos. Quantos alunos vocês falaram assim, uma aula é boa quando o professor cumpre a ementa? 0. Então, veja, o professor tem a ideia de que a aula é boa quando ele cumpre a ementa, mas nenhum aluno se interessa por isso. Então, o cumprir a ementa me parece algo básico. Mas o que é? O que o aluno achava? Quando o professor envolve, quando a gente participa, quando ele está empolgado, quando a gente sai da aula esperando mais. Olha só, ninguém falou ali do conteúdo, trouxe o último artigo que leu. Então, quando você mira no lugar e você acerta, mas o alvo não era aquele, era outro, não serve de nada. Então, como é que você atinge o outro? Não, fiz minha palestra, cumpri o tempo e falei tudo o que eu tinha para falar. Não é sobre você, é sobre o entendimento do outro daquilo que você falou. E aí você tem alguns estudos falam assim que antes de você falar com a audiência, você tem que entender que a audiência é aquela ali, né? Perfeito. Depende da idade, né? Claro. Até se o cara, né, se ele está, né, de que nível que ele está da empresa, você vai falar com a parte diretoria estratégica ou a parte tática ali como coordenadores, o operacional, né? Ou claro. O pessoal operacional. Então, a linguagem que você vai falar para cada um daquele, né? E aí
Até nível de escolaridade, tudo você tem que saber mais ou menos. É difícil quando você tem os 3 no mesmo lugar. Você tem que usar a criatividade para envolver os 3. Mas mesmo assim, né, você tem que usar a sua criatividade na hora de pensar, né? Por isso que eu faço assim, antes de fazer uma palestra, né, Guilherme, eu peço para fazer uma reunião antes via Zoom. Aí eu entendo a necessidade dele e eu mudo o slide. Outro dia eu estava falando comigo, tem um Heitor que faz as palestras comigo, né? E aí eu faço os slides. E aí eu falei, Heitor, pega aquela palestra minha que eu fiz. Aí ele falou, qual palestra, irmão? Você tem 70 versões de palestra. Aí quando eu olhei, tinha 70. Que muda o slide, claro. Aí eu falei, cara, aquela daquele jeito que vai caber mais para esse cara aqui, aí de desafio e tal. Aí ele falou, pô, beleza, para a equipe de vendas e tal. Perfeito. Aí eu já falo uma coisa para diretor dizer uma coisa, né? E aí ele falou, cara, para palestra de vendas, desafia os caras, né? Desafia os caras, né? É adequação de linguagem. Você pega aí públicos diferentes. Aí você mencionou isso, de ter o mesmo públicos diferentes no mesmo lugar ou públicos diversos. Se eu falo para estudante de direito, eu vou usar alguns exemplos. Eu posso ter o mesmo tema, mas eu vou usar algumas coisas mais conectadas ao estudante. Se eu trabalho com juízes, com desembargadores, aí são outros argumentos, por mais que seja o mesmo conceito. Então, o que a gente faz? Quando a gente tem um público misto, não adianta eu trazer a parte técnica somente. Eu tenho que trazer alguns argumentos que são chamados argumentos emocionais. São argumentos onde eu vou tangibilizar aquilo, eu vou trazer um exemplo, uma situação. Quando você, na sua palestra, mostra um vídeo de uma luta sua, é uma linguagem universal, a pessoa vai conseguir entender. Por mais que ele não entenda tecnicamente, ele não sabe, por exemplo, para socar, que você tem que girar aqui, que você tem que mexer o ombro, tem que girar o tronco. A pessoa não sabe nada sobre boxe. Ela é soca ele, faz assim, ele não sabe como é que soca. Tecnicamente, poucas pessoas sabem um soco técnico. Só quem estuda a luta. Mas quando ele vê lá você nocauteando alguém, ele entende aquilo. Então não adianta você falar, você vai trazer isso. E aí pode ser um exemplo, pode ser uma situação, pode ser uma história. Geralmente uma história, uma metáfora, uma história, ela conecta muito, né? Muito. Muito por quê? Porque é uma linguagem universal. Eu, quando falo com você, se eu falar tecnicamente, se eu falar, olha, existem 4 princípios da escola de Harvard: pessoas, interesses, opções e critérios. Daqui a pouco você esqueceu. Mas se eu falar, Rogério, critérios são as regras do jogo. É o que pode e o que não pode. Um contrato, por exemplo, é um conjunto de critérios. Se você tem isso organizado, fica tudo tranquilo na sua negociação. Você entendeu o que é um contrato? Eu trouxe uma analogia, eu trouxe um exemplo. E aí fica mais fácil. Se eu falar posição e interesse. Posição é o que a pessoa quer, interesse é porque ela quer. É raso. É um conceito técnico da escola de Harvard, mas não serve para nada. Você fala assim, Rogério, se eu falar assim, eu não vou fazer isso é uma posição. Você pergunta, mas por que você não vai fazer? Aí você vai descobrir interesse. Porque eu não posso, porque eu não tenho tempo. Quando você entende os conceitos e traz exemplos, as pessoas vão entender melhor. E as histórias são grandes exemplos para um argumento emocional. Qual é o cuidado? É que se eu só fico no argumento emocional, eu posso não passar credibilidade naquela informação. Esse é o ponto. Olha lá, pessoal, aqui é bom porque o pessoal fica passando. Aqui é maravilhoso. Tem que tá falando aí. Aqui é muito legal. Ao menos falando e ao mesmo tempo porrada aqui no cara. Tem aqui o ambiente, não é? O ambiente que a gente pode jogar a favor ou contra da concentração. É até um bom ponto para as palestras. Se a gente tiver numa palestra e eu tiver uma vista muito bonita atrás de mim, sei lá, a vista do pão de açúcar, o ideal é que você fique no lado que não apareça a vista, porque senão as pessoas podem perder o contato visual para lá. E se elas olham para lá, podem se desconcentrar daquilo que você fala. Alguns elementos aí que podem distrair também, né? Nós temos 3 posições perceptivas, que são 3 ângulos de visão quando a gente fala de comunicação. O ponto de vista de quem fala, o ponto de vista de quem ouve ou interage e o ambiente, que seria um dos elementos que influenciam na percepção. Então, eu olhando para você, posição perceptiva 1. Você olhando para mim, posição 2. E aí, vendo se eu tenho algum ruído, se eu tivesse com a gola torta, se eu tivesse com um dente sujo, qualquer coisa chamaria a atenção. E o ambiente seria então, a posição perceptiva 1. Quando eu olho para você, você tende a devolver o olhar para mim. E aí eu olho as pessoas na plateia, elas tendem a me devolver. Posição 2, você olhando para mim, eu dentro das possibilidades, eliminando ruídos. Uma gola torta, alguma coisa manchada, qualquer coisa assim. E a posição 3 é o ambiente. Se eu elimino os ruídos desse ambiente, fica mais fácil. Então, se eu estou aqui e tem uma paisagem muito bonita ali atrás, ou se o ar-condicionado está muito gelado que as pessoas não conseguem prestar atenção. Hoje, por exemplo, eu fiz um treinamento no centro da cidade, aqui no Rio, que teve uma hora que a menina fez assim, ó.
o ar-condicionado estava muito frio. Então, eu estava falando e ela queria me ouvir. Só que o ar-condicionado estava jogando contra. Se eu não tenho essa sensibilidade, ela não vai conseguir ouvir, porque ela vai ficar com frio. Ela queria escutar, mas o frio vai atrapalhar nesse sentido. Então, o que você faz para deixar o ambiente mais confortável? Como é que você consegue jogar isso a seu favor? Porque, senão, o ruído na comunicação pode chamar mais atenção. Por exemplo, na nossa conversa, se eu tivesse vícios de linguagem, por mais que eu tenha um bom conteúdo, o vício de linguagem ia atrapalhar. O ruído... Né? Tá? Imagina, né? Eu falar assim, né, com você, né? Olha que dificuldade, né, de entender, né? Você tem que se filmar às vezes para poder entender, né? Às vezes ter uma palestra sua e entender aonde você está tendo esse vício, né? Acontece muito. E você não está proibido de usar o né nem o tá, desde que eles façam sentido. Você fala assim, Rogério, a gente vai falar durante mais um tempo, né? É uma confirmação. Mas se toda hora eu falar isso, se eu falar assim, Rogério, a gente vai, né, falar mais um tempo. Falar né, falar mais um tempo, não teve sentido nenhum isso aí. Então o né e o tá, eles fazem parte do discurso, mas eles são uma confirmação. Se você confirmar toda hora, também vira um problema. Mas ele no meio do discurso fica ruim. Então, se olhar, porque as pessoas não percebem que fazem, porque senão não fariam. Não conheço ninguém que acorde de manhã e fale, hoje eu vou falar 8.000 nés para incomodar as pessoas. Não. Só que o ruído na comunicação é mais forte que a própria comunicação. É aquilo que nós conversamos. Só para exemplificar, se eu estivesse aqui com você, com a minha gola assim, as pessoas assistindo teriam dificuldade de prestar atenção. É só uma gola. O meu conteúdo é muito mais importante que a gola. Mas as pessoas não conseguem prestar atenção porque o ruído na comunicação chama mais atenção do que a própria comunicação. No seu treinamento, você colocou alguma coisa, tem cuidado, muito cuidado com muita joia, muitas pulseiras, Isso. O cara vai começar a olhar para uma coisa que está chamando muita atenção e vai distrair ele, né? Você tem muitos anéis, brincos muito longos, roupas muito justas, tanto para mulheres quanto para homens. Você, uma roupa puída, uma roupa velha, assim, que a pessoa vai ter dificuldade, fala, pô, esse cara está vendendo sucesso, não cuida nem da roupa dele. Uhum. E isso na roupa, bolso cheio de coisa, com um monte de carteira, celular, isso começa a distrair. Não é que isso vá matar a sua apresentação, mas um cinto torto, qualquer coisa chama de camisa, uma parte para fora da calça, qualquer ruído. Imagine, você está lá assistindo uma palestra e a pessoa está com o fecho da calça aberto. A pessoa fica com o de pico e fala, meu Deus. Braguilha tá aberto. Pô, braguilha tá aberto. Eu não vou falar nada não, que eu não sei o que a pessoa vai falar. É isso, olha o desconforto que fica. Se está aqui, um botão abre, a pessoa fica desconfortável. Então, o que é mais importante? O meu conteúdo para a sua vida e carreira ou um dente sujo? É o dente sujo que a pessoa percebe. Tem um feijão aqui no dente, a pessoa começa a olhar e ela não consegue se concentrar. Incomoda, né, o cara? E aí, mas o conteúdo dele é ótimo, mas qualquer ruído destrói a sua comunicação. Por isso, quando você vai entrar na palestra, tem que ver se a iluminação está boa da tela que você vai apresentar, se o microfone está funcionando bem, se o controle remoto passa legal, se o vídeo que você vai usar você testou para ver se está rodando. Porque senão é aquela decepção. Gente, vou mostrar um vídeo maravilhoso. Não roda o vídeo. Pô, isso aconteceu comigo. Não, aconteceu algumas vezes. Acontece, lógico, mas com todo mundo. E foi engraçado que eu cheguei, e era uma palestra grande, cara, no Sebrae. Gente, que bacana. Eu saí, tinha um vídeo que eu tinha rodado de alguns slides. Chegou lá no lugar, eu até falei o nome do lugar. E aí, o que aconteceu? Alguma falha técnica, e não conseguiram rodar a palestra. Olha só. Só que eu tinha a palestra mais ou menos de cabeça. Sim. E foi 1 hora. Eu tive que falar 1 hora do que tinha slide, tinha vídeo, tinha alguns exemplos. Mas como eu já tinha ela mais ou menos de cabeça, eu consegui fazer a introdução. Claro. Né, e o resto todo. E a finalização e o fechamento legal. Mas assim, se eu ficasse muito preso aos slides, eu não ia conseguir falar. Perfeito. Né? Por isso que é bom você ter um pouco da sua ideia, né? Claro. Introdução, e aí vai todas as partes e a conclusão no final ali, bem feito, para poder passar a sua mensagem, né? Perfeito. Lembra como a gente conversou agora? Eu vou lá, às vezes a pessoa vai lá fazer uma palestra para falar sobre a vida dela. Um atleta é muito comum, tu pegando atleta porque você tem essa característica e você lida com muitos deles. Eu não quero saber exatamente da sua vida, eu quero saber o que da sua vida serve para mim. Esse é o ponto. Porque senão você vira super-herói. Eu falo do Márcio lá que eu mencionei, o cara correu 800 e poucos quilômetros em 7 dias. Para mim não dá. Mas não é sobre isso. É sobre a disciplina. 5, eu tô correndo 5, cara, nunca vou chegar nesse ponto. É igual, Rogério, caramba, o cara é medalhista, né, da Pan-Americano. Você, lutou no UFC, no Pride.
eu falo, pô, cara, o cara tem uma vida muito diferente da minha, eu tenho medo ali de barrar alguém, dar um problema. Então, assim, vira um super-herói. Aí você fala assim, não, mas olha só, eu tive essa dificuldade aqui, eu tenho... Que nem você mencionou agora, pegando o nosso exemplo. Pô, eu comi ali a minha pizza. Porque eu sou um cara que eu sou doutrinado nisso, mas isso aí eu entendo que, para mim, hoje, não atrapalha. E aí, pronto, você consegue humanizar aquilo de uma forma simples. Que a pessoa fala, pô, cara, o cara não é... Porque senão fala, não como, não tem jeito, eu não sou assim. Aí eu falo, pô, eu comi outro dia uma batata frita ali, já era. E não é assim. Então, associar isso à realidade. Senão fica muito longe. Quanto mais a gente aproximar, melhor. O cuidado qual é? É que as pessoas, às vezes, dão uma forçada para aproximar e não precisa disso. Você pode trazer elementos reais da sua vida, associando aquilo que você faz na sua palestra, e entender que depois que você termina, depois que você conduz a argumentação, como é que você conclui? A gente conclui dizendo o que a pessoa precisa fazer, então. Então, você vai falar, olha, então eu peço que você seja mais disciplinado, que você pense sobre isso, que você entenda isso. Você tem que dizer qual é a moral ali da palestra. De tudo que você falou. De tudo que você falou. Mas como é que 9 em 10 pessoas terminam uma apresentação falando assim, bem, então... É isso. É isso. É isso que eu tenho para falar. É isso que eu tinha para falar. Bem, então, essa é a minha apresentação. Pô, mas é lógico que é. Eu nunca vi ninguém terminar assim, bem, então, essa não era a minha apresentação, eu apresentei errado. Sempre vai ser. Essa é a minha apresentação. Era isso que eu tinha que falar. Tem gente que fala assim, então era mais ou menos isso que eu queria falar para vocês. É uma tragédia. Então, o que você termina? Falando, pessoal, então peço que a partir de hoje vocês apliquem isso, que vocês façam isso, que vocês mudem esse comportamento, que vocês reflitam sobre alguma coisa. Eu tenho que trazer um verbo imperativo. O que a pessoa precisa fazer? Por isso que no e-mail, só para pegar um exemplo que a gente fala, para pensar no virtual, a pessoa, depois do e-mail, ela não pode terminar com qualquer dúvida à tua disposição. Porque não está dizendo nada. Você tem que falar assim, aguardo a documentação para dar sequência no projeto. Aguardo sua aprovação para seguirmos com o contrato. Eu preciso falar o que eu quero que a pessoa faça, porque se eu botar qualquer dúvida à tua disposição, está amplo, a pessoa não sabe o que tem que fazer. E na palestra é a mesma coisa. Então, você falou de disciplina. O que você vai falar? Olha, não precisa mudar radicalmente. Hoje eu quero que você, essa semana, controle a sua alimentação e vá à academia todos os dias. Já será um grande passo. Se for o caso... A pessoa fala, pô, legal. Ela já sai com um comando que ela precisa fazer. Mas falar, então é isso. Era mais ou menos isso que eu tinha para falar. Então fechei aí, obrigado. 9 em 10 palestras no Brasil, não sei no mundo, terminam com slide obrigado. E a minha pergunta para você é o seguinte, o que você está agradecendo, cara? Você foi lá, ensinou as pessoas, auxiliou as pessoas. Que você tá... Aí o cara falou, não, agradecendo o tempo. Eu falei, mas não está escrito, está só obrigado. Eu posso achar que é obrigado por me aturar. É só obrigado, não. O teu último slide, só para fazer um paralelo, tem que ser o que você quer. Então, imagine que eu vendesse para você uma viagem para Paris, só para trazer esse exemplo. Eu tenho 2 opções de último slide. Primeiro deles, uma foto da Torre Eiffel, numa primavera em Paris, num pôr do sol, a torre piscando. E outro slide possível, obrigado. O que você acha que é melhor? Está muito claro. Por que a pessoa botou obrigado? Aí o meu obrigado é igual ao teu, que é igual ao de todo mundo. Para que a pessoa fecha obrigado? Ela nem sabe por quê. Na minha empresa todo mundo faz. Então para de fazer. Mas é no slide padrão da minha empresa. Você vai fazer o seguinte, vai entrar no slide padrão, vai clicar no slide obrigado, apertar a tecla delete. Ele vai sumir. Não precisa. Normalmente o melhor slide é o penúltimo, que é onde você tem seus contatos, a sua rede social, a ação que você quer, e a pessoa bota aquela marca da empresa e depois clica para um obrigado, que é igual de todo mundo. Elimina o slide obrigado. Você está agradecendo o quê? O obrigado é legal fazer, mas você vai fazer o quê? No discurso, não é uma tela agradecendo. Sou eu falando assim, Rogério, muito obrigado pelo convite, é bom demais estar aqui com você, agradeço a sua gentileza, a sua condução. Isso é um obrigado real, é comigo, não é uma máquina fazendo. E depois disso... eu concluo. Conclui, e é aquela conclusão que é importante, né? Claro. Deixar um desafio, deixar uma mensagem. Coisa que o cara vai, é uma mensagem que o cara vai olhar, caramba, esse cara tá deixando essa mensagem da disciplina, do que vai ficar na cabeça do cara. Isso é importante. Né? A gente costuma dizer, em comunicação, que você tem que fechar com uma ação ou reflexão. Então, a ação é algo direto, tipo, faça a sua parte, entre em contato, vá à academia, inscreva-se no programa tal, faça o curso. A televisão fala, aponte o celular
para o QR Code e baixe o aplicativo são comandos. CTA, né? No Isso, o call to action, exatamente, a chamada para ação. Eu peço o que eu quero. Então, acesse o nosso podcast, veja, compartilhe esse vídeo. É assim. E tem uma reflexão, que às vezes eu não quero uma ação direta. Aí eu falo, Rogério, eu quero que você reflita sobre os seus comportamentos hoje, se é isso que você quer levar para o ano que vem. É uma reflexão. Não é exatamente uma ação direta, mas é uma reflexão. Ou eu quero finalizar com essa frase do fulano de tal que diz isso, isso, isso. É uma reflexão. Então, é ação-reflexão. Você não precisa, aqui a pessoa que está assistindo a gente, não precisa definir se é ação-reflexão. Tem que usar um verbo no imperativo. Para você ter o comando, para você dar o comando, e o comando sem ser agressivo, eu posso falar, Rogério, peço que você entre no meu site e deixe a sua mensagem. Então, entre e deixe, não é nada agressivo. Eu peço que você mande o e-mail e confirme se a pessoa recebeu. Eu peço que você siga o professor Miziara e mande o seu questionamento. São ações e ninguém fica chateado. A televisão faz isso o tempo inteiro com a gente, a internet também. Então, não se incomode. Por que isso não fica agressivo? Porque você fundamentou, você trouxe argumentos. Eu trabalhei durante 12 anos assessorando o pessoal do Médicos Sem Fronteiras. Eles têm um comercial na televisão e com a última tela deles é assim, doe agora. Porque é mais comando que doe agora. Você vai doar, você nem está recebendo nada exatamente. É uma doação, doe agora. E por que as pessoas não acham agressivo? Porque mostraram antes ali os médicos tomando conta das crianças. Claro. É assim que funciona. Então pode pedir, se você acredita no seu produto, ok. O que não fazer? Falar assim, se você gostou desse vídeo, compartilhe. Não tem se gostou, o vídeo não é ruim. Pelo contrário, para mais vídeos como esse, compartilhe. Para mais vídeos interessantes como esse, compartilhe. Acesse o nosso canal para que você tenha acesso a todos os vídeos. É assim. Não é se você gostou do vídeo, eu peço que encaminhe para alguém. Não é um favor. Você vai trazer algo que é relevante. Então, no final, você vai falar o que você quer da pessoa. Por quê? Porque você confia no que você fez. Se eu apresento o meu curso, no final eu falo, Rogério, eu peço que você faça a inscrição no curso para que você desenvolva ainda mais seu poder de comunicação. E você vai se inscrever ou não. Aí não é mais a minha decisão do que eu falar assim, Rogério, se você gostou do que eu falei aqui e de repente quiser se inscrever no curso, aí você vai lá no site, se achar interessante, se inscreve. Por que vai se inscrever nisso, cara? Por falar nisso, assim, para o pessoal que está assistindo aqui, né? Você tem cursos, né? Como é que o cara pode, assim, melhorar a comunicação dele? Você tem desde o curso mais básico, para começar a comunicação, para o cara que já é comunicador. Legal. Né? Que eu vi muitas pessoas da parte do jurídica lá, né? Tem muita gente. para se comunicar nessa parte jurídica. Que eu acredito que não seja fácil, porque tem que se comunicar melhor, né? Para você vai se comunicar para um juiz. Tal, é a ferramenta. O advogado tem isso como ferramenta. Eu tenho cursos, desde palestras de 1 hora, que eu faço para grandes empresas, como a Bayer, o Banco do Brasil, as Linhas Aéreas. Eu trabalho com muitas empresas, com palestras de 1 hora, 1 hora e meia, e até cursos de 40 horas. Os cursos mais procurados, a palestra é muito procurada, mas os cursos de 8 e 12 horas são os principais. Normalmente faço palestra de 1 hora, 1 hora e meia, workshops de 4 horas, aí vem 8, 12 e 16 horas. Então, dá para montar ali o ideal para a empresa. E aí a pessoa vai me falar o que ela precisa, o que ela acha importante, eu vou pensar na carga horária. E a parte do direito, a ferramenta do advogado é a fala. Eu trabalho com grandes lideranças, muita gente que precisa comunicar e conduzir uma equipe. Trabalho com gestão de conflitos, trabalho com negociação, comunicação e liderança. São os elementos que eu trabalho. Porque não adianta você também comunicar se depois você não conseguir negociar. Então, eu trabalho os 2 elementos. Primeiro, eu comunico para ter garantia que a pessoa vai entender e depois eu negocio e gerencio conflitos. Hoje, a pessoa que é líder, ela é muito mais gestora de conflito do que exatamente um técnico. Ele tem que coordenar as pessoas. Vaidades, acham que estão fazendo mais do que precisam, e as gerações que vêm agora já têm muito essa característica também. Então, tudo isso é um cuidado. E na área jurídica, eu faço, por exemplo, treinamento de advogados e advogadas, muitos se inscrevem no meu curso, eu faço cursos específicos também para o direito, mas eu fiz um trabalho muito legal, vou mencionar aqui, com a Rebeca Moreno, que é uma advogada lá de Rondônia. Ela é de Paraná. Ela participou de uma tarefa, participou de um evento chamado Quinto Constitucional, que é o seguinte, alguns advogados, 1/5 das vagas para ser juiz desembargador, é dedicado ao advogado, para ter lá o advogado ali dentro, não ser só a pessoa que faz o concurso.
E a Rebeca fez isso, ela foi para uma prova oral, ela foi para... Tinha uma lista sextupla, ela foi entre as 6, foi a única mulher ali naquela lista, foi um treinamento que eu fiz individual com ela. Depois ela foi para a lista tríplice, foi a primeira mulher do norte para a lista tríplice, e aí depois o presidente que escolhe, ela não foi a escolhida, mas assim, isso abriu para ela muitas portas, e ela teve uma projeção muito grande. Então eu tenho desde o treinamento individual, onde eu construí com ela o discurso, e o que eu fiz com você e com o Rodrigo, até treinamentos para turmas. Depende do que a pessoa deseja. Se ela tiver uma apresentação importante para fazer uma prova oral, é uma coisa. Tem que fazer uma palestra para um grupo, outra coisa. Não, ela quer saber no dia a dia, ela se inscreve numa turma. Então tem de palestra de 1 hora até curso de 40 horas, mas os mais famosos são de 8 e 12. E o treinamento individual, que eu faço para diretores de empresa. É um treinamento com valor diferenciado, então... Eu não consigo atender muitas pessoas, mas é isso, alguém que eu quero uma palestra importante, eu quero montar com você, como a gente construiu lá. Então tem muita coisa legal, dá para pensar desde individual até por turma. Até por turma, né? Esse por turma, o cara já sai dali, assim, porque algumas coisas que você vai falando desde dessa ideia, eu me lembro, de você ter cuidado com a sua apresentação, com a roupa, com tudo. Tem uma coisa que você falou. Tem muita gente que quer fazer o quebra-gelo, que tem aquele quebra-gelo logo a introdução. É bom o cara fazer uma piada, às vezes. Tem gente que falar em público é um dos maiores medos do ser humano, tem gente que tem medo da morte e tal, mas falar em público, eu prefiro falar em público que morrer. Tá? O cara pode entrar com essa brincadeira, mas assim, se ele for uma brincadeira que ele for falar, por exemplo, do sexo feminino, aí tiver mulheres ele já queimou com a mulherada. Tem que ter cuidado até com a brincadeira que ele vai fazer, né? A gente tem que ter muito cuidado hoje. Cada vez mais as pessoas têm se preocupado com esse respeito ao outro. Porque o que acontece é que a pessoa que fala, ela não tem a intenção de ofender na maioria das vezes, só que não interessa a nossa intenção, interessa o que a pessoa percebe. Então tem coisas que a gente não consegue brincar. Por exemplo... Falar da mulher. Minha mulher... Aí as mulheres que são casadas já... Isso. Pegou a piada para ela, acabou, né? Perfeito. Mesmo que seja da sua esposa, isso pode acontecer. Você tem que ter muito cuidado com diversas possibilidades e coisas que são realmente preconceituosas. Mas vou pegar uma que não seja um preconceito, mas que as pessoas entendam dessa forma. Por exemplo, eu sou do Rio de Janeiro. Eu sou nascido do Rio de Janeiro, no Rio de Janeiro. E aí, eu posso falar mal do Rio. Se eu quiser, para um público de não cariocas, eu posso falar. Eu estou em São Paulo, eu falo, no Rio... Eu tenho que andar de colete à prova de bala. Se eu quiser fazer essa brincadeira em São Paulo, não tem problema nenhum. Aqui no Rio pode dar problema, porque meus pares podem achar que eu estou falando mal da minha cidade. Eu atendo, por exemplo, aqui muita gente no Rio. Mas em São Paulo eu posso fazer. Mas se o cara de São Paulo falar assim, é mesmo, né? O Rio está muito complicado. Aí não pode. Eu vou falar, você mora onde? Qual cidade europeia? Ou seja, eu falei mal do Rio, eu posso. O cara de São Paulo pode falar mal de São Paulo. Você pode falar mal da Bahia, por exemplo, da Vitória da Conquista. Você pode falar o que você quiser. Eu não posso. Porque se eu falar, aí vira um problema. Então tem gente que quer trazer uma piadinha e aí não fala de si. Se você quiser falar de você, fala, sou um cara grande. Eu fui treinado a vida inteira para chegar com uma cara mais de mal, então alguém pode se afastar de mim. Você pode falar isso, mas você fala, é mesmo, você tem uma cara aí de mal, né? Aí você fala, não tenho. E aí você entra no embate. Então, falar sobre você, ou sobre a sua cidade, sobre a sua história, você pode. Falar do outro é um risco gigante, porque você perde as pessoas antes do conteúdo. Você nem entrou no conteúdo. Logo na introdução, né? Na introdução. E aí, para você resgatar, é muito difícil, porque a pessoa... Isso a gente está falando de coisas leves, falando de cidade e tal. Você falou misoginia, você falar de homofobia. São coisas que a pessoa fala, às vezes, numa intenção que não é de ofensa, às vezes, muitas vezes de forma proposital. Mas, cara, não dá certo. E às vezes tem coisas muito sutis. Eu, por exemplo, trabalho com uma empresa, uma cooperativa de crédito, chamada Sicredi. E aí já dei palestra para eles. Já? Legal. Eu trabalho muito com eles. Esse ano eu fiz mais de 30 turmas para eles, além de palestras. E eu sempre pergunto o que não deve ser dito, porque tem coisa que você não sabe. E você pode falar sem querer, é o que a gente está conversando. Não é uma agressão direta. E ele falou assim, miséria, uma coisa que incomoda, assim, peço que você não fale dos nossos concorrentes, assim, nome aqui, né? Você pode... Eu falei, E ele falou assim, nessa cooperativa que eu fui, falou, olha, é que nós somos uma cooperativa de crédito, nós não somos banco. Eu falei, vocês não são... Não, nós somos uma cooperativa de crédito. Então, o ambiente é como se fosse um banco, mas eles têm um sistema de cooperativa. Então, se eu fico lá, Rogério, falando assim, não, porque o banco de vocês...
O cara fala, pô, o cara não conhece nada. E eles não têm cliente, eles têm associado. Você é sócio da cooperativa, você não é cliente. Então, olha como faz diferença. Imagina que nós dois fôssemos lá vender um projeto. Você sabe disso, eu não sei. E eu falo, não, porque o banco de vocês, quando atende o cliente, e você fala assim, não, porque a cooperativa de vocês, quando atende o associado, você tem mais chance de fechar do que eu. Só porque você demonstrou que você conhece. E você pode não conhecer. Produto. Eles falam de 2 elementos só. Eu posso saber mais do que você, posso ter um projeto melhor, mas o cara vai achar que você que entende. Então, olha como esse início gera conexão e a gente tem que usar isso ao invés de perder essa conexão. E uma dica até, né, para o cara que está dando palestra lá, porque às vezes, cara, o cara fica nervoso e o cara dá um branco. Tá? E aí, como é que faz para ele lembrar, né? Para ele ancorar algumas coisas lá no meio da palestra dele, para ele não dar um branco? Legal. Ou tem um slide que ajuda, guiando ele, pode ajudando ele, ou alguma coisa que vai fazer ele associar para lembrar. Tem alguma técnica que você pode dar para a galera? Porque, assim, às vezes o cara fica muito nervoso no início, né? Claro. Depois, hoje já está mais tranquilo, já dei muita palestra, eu fico tranquilo. Se eu lembrar uma coisa, eu vou tentando até para pegar ali e tal. E geralmente eu dou estudada antes. Mas para aquele cara que está começando agora, que ele fica nervoso e pode esquecer alguma situação, que é uma particularidade que ele tem que falar durante aquela palestra do cliente. Qual seria a dica? Estudar, lógico, preparar, né? Mas lá em cima do palco, para ele ir lembrando de alguma coisa. Vamos lá. Quando a gente pensa no branco, da pessoa esquecer, são 2 características. A primeira é que, às vezes, a pessoa está com aquilo decorado. E aí o branco é quase uma certeza. Porque você não precisa decorar a sua apresentação. Você tem que pensar assim, se eu for falar de contato visual, olhar para as pessoas. Eu posso falar, Rogério, você tem que olhar para as pessoas, porque você olhando para elas, você vê a reação, você vê se elas entenderam ou não entenderam. Quando eu olho para você, você tende a devolver o olhar para mim. Então, uma forma. Outra forma. Rogério, quando a gente fala de contato visual, tem que entender que não adianta você só olhar para parte do público. Você tem que olhar para todo o público para que eles devolvam o olhar para você. Dessa forma, você vai ter mais concentração e vai perder menos gente. Ou seja, falei sobre o contato visual de 2 formas diferentes. Então, se eu decoro, eu vou tentar lembrar a palavra que não vem nunca na minha cabeça. E aí que vem o branco, na maioria dos casos. Mas vamos botar que não. Você pensou lá e acabou acontecendo isso. Tem 2 saídas. A primeira é você entrar numa história que você conheça. Porque uma história que você conheça, você já tem ela em mente e você pode falar. Se eu estivesse agora falando com você, imagine que desse branco agora, só para exemplificar. Eu estou aqui falando com você e... Bem, já volto a esse assunto. É que eu lembrei uma vez que eu fiz uma palestra em 2015 numa instituição financeira. Vou te contar essa história. Eu fui para lá. Você não sabe o meu roteiro. Eu fui lá contar uma história qualquer. Rogério, deixa eu falar com você de quando o meu filho nasceu. Olha só, já volto a esse tema que a gente conversou. Meu filho, quando nasceu, foi em 2015. E você está achando que faz parte do jogo. Você não conhece. Então, lembre de que as pessoas não têm o seu roteiro. Então, se você tiver um branco e esquecer, ou você vai para o próximo tema, porque esgotou aquele, ou você entra numa história. Por que a história é interessante? Porque é uma coisa que você domina e os outros não dominam. Então vai te tranquilizar, porque dificilmente eu vou esquecer o dia que o meu filho nasceu. Então eu fico mais tranquilo, eu não fico tão tenso e essa tranquilidade faz eu lembrar do ponto. Se lembrar, ótimo, eu volto. Se não lembrar, eu avanço para o próximo tópico. Você não pode ser sincero e vai falar, gente, eu esqueci aqui. Não precisa. Me deu um branco. Você não precisa falar isso. Precisa. A não ser que você esteja ali numa palestra, se eu estivesse falando com você e eu cortasse por alguma razão, falasse assim, Rogério, o que eu estava falando mesmo? Não é um problema. Mas falar, gente, esqueci, porque dá ideia de perda. Eu não posso ter essa ideia de perda. Então, se você... Lembre que só você sabe o que você planejou. E eu não sei. Aqui no nosso podcast, o que eu deixei de falar? Você não sabe, imagina que veio uma coisa na cabeça e fala, não, isso aqui é melhor não falar. Você não está sabendo. Então, assim, não entregue para o público algo que só você sabe. O planejamento foi seu, as pessoas não planejaram com você, elas não sabem o que você vai falar. Então, se você esquecer um exemplo, se você pular um ponto, ninguém sabe. Eu posso ficar num slide ali que tem uma imagem, 1 hora ou 1 minuto. Você não sabe o que eu vou falar. Você pode falar da sua experiência com as suas lutas em 1 minuto ou 10 minutos. Então, se você esquecer de um ponto, eu não vou saber que você esqueceu. Então, não seja refém do seu planejamento. O planejamento é uma direção, mas não seja refém dele. Então, o branco acontece ou porque você decora, ou porque você está muito tenso. Está muito tenso, entra numa história. Se não for fácil entrar na história, que é o que vai te tranquilizar, você passa para o outro tópico. Ninguém está sabendo que você não tinha mais nada para falar ali. Não tinha mais nada para falar, né? Nesse caso, o dia que o vídeo não rodou, né? Que eu fiz tudo em redor do vídeo ali e tal. O vídeo não rodou, eu falei, porra, cara,
eu acho que eu vou ter que bater nesse cara do computador. Já entra. É uma ótima saída. Vou bater no cara, bate no cara. O pessoal gosta. Já na brincadeira, eu entrei na história e acabou. Perfeito. Não fiquei muito mais no vídeo, né? Porque se ficar, gente, desculpa, esse vídeo era tão bom. Nossa, eu preparei. Olha, eu tô chateado. Olha a sensação de perda. O público não quer ter sensação de perda. É aquilo que nós conversamos no início aqui da conversa. Se você não pudesse fazer uma palestra com você, as pessoas estão te esperando. Você não pôde ir, eu que fui. A pessoa estava esperando o Rogério Minotouro e aí chegou o Guilherme Zara que ele não conhece. Como é que eu tenho que começar a palestra? Fala, gente, eu vim aqui conversar com vocês, o Rogério Minotouro teve um problema pessoal, infelizmente não pôde vir. O evento me chamou para fazer a conclusão desse evento. Fiquei muito feliz de poder atender vocês, que eu trabalho com comunicação e já fui professor do Rogério. E poder falar de comunicação e auxiliar vocês a conseguirem vender seus projetos, as suas ideias, ter clareza na comunicação, me traz grande alegria. Eu tenho certeza que será um ótimo evento. Você criou uma expectativa, né? Um gatilho de expectativa. Cara. Tem o cara falou, caramba, esse cara vai falar uma coisa boa. É isso. Né? Isso aqui que a pessoa faz normalmente. Gente, eu vim aqui falar com vocês. Eu sei que você estava esperando o Rogério Minotouro, né? Um ícone, uma lenda. Uma tristeza ele não poder estar aqui. Uma tristeza. E aí o pessoal me chamou. Eu peço desculpas assim, eu não tenho a fama dele, eu não sou lutador, e eu não tenho tá mas... acharam que, de repente, era uma boa eu falar. Que chato, né? Eu tá aqui, que chato. Poxa, velho, eu acho que eu vou levantar aqui. Vou Desculpa, falar, né? E aí, o que acontece? Eu quero mostrar aqui nesse exemplo que eu não entrei no conteúdo ainda. Porque a pessoa fala assim, não, quando eu domino o conteúdo, eu falo bem. Não é verdade. O professor que sabe muito, mas não sabe transmitir, não sabe passar, ele sabe muito, mas não sabe passar. O que é não saber passar? É não conseguir levar para você algo de qualidade. Então, nesse caso, eu nem entrei no conteúdo. Você já desistiu da minha palestra antes de entrar no conteúdo. Então, o conteúdo ele é muito importante. Mas eu primeiro, antes do conteúdo, tenho que trazer relevância para o conteúdo. Então, se eu tenho que substituir o Minotouro, como é que eu faço? Eu tenho que trazer alguma conexão para valer a pena me escutar. Porque se eu achar que as pessoas querem me escutar, eu vou ter mais resistência. Porque elas foram para te assistir, não a mim. É diferente também. Se eu for dar uma palestra e não puder ir, você for no meu lugar, e as pessoas foram lá para mim assistir, aí você vai ter que falar, olha, eu vim aqui, o professor Miziara não pôde vir, e aí o pessoal me chamou, já fui aluno dele, e já participamos de um podcast, lá no meu podcast ele já foi, e eu tenho muitas técnicas aqui que ele me ensinou que eu vou trazer para vocês, tenho certeza que vai ser interessante. Trazer o porquê você e não porquê não. As pessoas costumam falar o porquê não elas. Começa a falar porquê você. Porque se alguém te colocou ali, é porque entendeu que você tem capacidade de substituir. Mas se você fala para mim que não consegue, eu acredito em você. A gente chama isso de enquadramento. O início da fala é onde você define se vai escutar ou não. Só que se você não der essa definição, as pessoas se defendem, porque elas não têm tempo a perder. Se você recebe uma ligação lá da escola dos seus filhos, imagina, fala assim, oi Rogério, tudo bem? Aqui é da escola dos seus filhos, tudo tranquilo aí? Você já pensa numa coisa ruim, não é verdade? Claro. Mas por que a pessoa não falou nada? É assim, chama-se viés negativo. Se eu não consigo entender o que está acontecendo, eu me defendo. Por que mensagem de WhatsApp as pessoas passam, a pessoa, passei uma mensagem normal, o cara se sentiu agredido, se defendendo de novo. Então, se você não diz o ganho, se você deixar neutro ou traz uma coisa negativa que fala, não era eu, que é pior ainda, as pessoas se defendem. E elas têm mais o que fazer, elas têm e-mail para passar, elas têm família para conversar, elas têm o Instagram para assistir. Então, se você não trouxer relevância, na minha prioridade, você está como último e eu vou fazer outras coisas. Então, você substitui alguém, precisa falar, sempre trazer relevância no início. Trouxe relevância, as pessoas vão ter mais conexão. Vai ter mais conexão na hora. E assim, para a gente falando em conexão, né, desse rapport. Isso, às vezes, você olhar ali, o cara tá numa negociação, ver a postura que ele está, você se colocar até, né, se ele botar a mão no bolso, você bota, criar o rapport com ele. Isso numa pessoa só, mas quando você entra numa plateia, como é que você divide, né? Mostra, essas nossas primeiras, você divide, legal. Olha para os 4 lados, divide em 4. Isso. Como é que você pode falar para ele assim, o menino está ali, ele não está seguro, ele está sempre olhando para o lado, olhando para o slide dele e tal. Não, isso. Olha para o público, né? Isso que é...
Bom que você guardou essa técnica aí, então tá tranquilo, tá usando isso. Eu tô guardando isso, mas para as pessoas que estão aí, que estão interessadas na comunicação. Se eu tiver um público muito grande, que não é a realidade da maioria do público, normalmente você vai ter pessoas, eu vou pegar 2 exemplos, assim, uma palestra grande, o que você vai fazer? Se tiver um público muito grande, você vai dividir em 4 o público e vai olhar para esses blocos, porque é aquele efeito que acontece em sala de aula, a pessoa fala assim, qual o seu nome? E a pessoa fala assim, eu ou ele? A pessoa, se em sala de aula com 20 pessoas isso acontece, a pessoa se sente observada, mas não foi com ela, imagine num público de 10 mil pessoas. Então, olhar para aquele bloco, a pessoa vai se sentir observada. É o que os atores em teatro usam, é o que os músicos, os artistas, cantores usam, olham para lá e fazem assim, a pessoa acha que falou com ela, mas não foi exatamente, mas faz parte do jogo. Então, eu vou dividir em 4 e vou olhar para esses quadrantes de forma aleatória, que as pessoas vão se sentir observadas. Então, com o público grande, você pode fazer isso. Numa reunião menor, qual é a nossa tendência? É olhar para quem decide ou para quem interage mais. Então, se eu tivesse aqui 3 pessoas, eu tendo a olhar ou para quem é o dono do negócio, quem assina, ou para quem interage mais. Só que qual o problema? É que eu esqueço que esse decisor, que é a pessoa que assina, ele está com outras 2 pessoas que não são decisoras exatamente, mas são influenciadoras de decisão. E muitas vezes o influenciador manda mais que o decisor. Porque se você trouxer essas pessoas, você depois vai perguntar para elas. Então, se eu só olho para você, elas se sentem preteridas, quando eu saio da sala, a primeira coisa que você faz é o quê? E aí, o que vocês acharam? O que eles vão falar? Não gostei. Por quê? Eu não sei, não senti firmeza. Qualquer argumento serve. Não senti firmeza, meu santo não bateu, eu não sei, coisa de energia. Qualquer desculpa vale. E você que estava seguro agora está inseguro. Mas se eu olho para todo mundo, você não gostou tanto, mas os 2 influenciadores gostaram, eles podem te influenciar. Porque se você trouxe eles, muitas vezes você só vai assinar, eles que vão tocar o projeto. Você só vai dar o ok. E aí, se eles falarem que vale a pena, você muda. Então, olhar para todo mundo na sala de reunião é importante. Para a tua equipe, exatamente. Não, para o pessoal que está com você, se for vender um projeto. Mas a gente tem de olhar para o cara que é o mais importante ou que faz mais perguntas. Olha para todo mundo. Você, de repente, já foi com a sua esposa numa loja e aí a pessoa só olha para ela. Você se sente ali meio isolado, meio preterido. Não estou falando de ficar te olhando, estou falando assim, de olhar 10% do tempo para você está aqui, isso acontece muito no oposto. Se você tivesse aqui, você e sua esposa, aí eu falo, não, eu vou olhar só para o Rogério, e aí eu fico olhando para você, a pessoa se sente preterida. A Aline vai falar o quê? Fala assim, pô, o cara nem olhou na minha cara, fiquei lá parada lá, na reunião, meia hora nem olhou na minha cara, vai jogar contra. Por quê? Porque eu não incluí a pessoa. Então, quando eu digo incluir, é você olhar para a pessoa. Eu dou aula para turmas de 20, 30 pessoas o tempo inteiro. Né? Ninguém se sente assediado. Porque a pessoa, técnica de venda, não pode olhar para a pessoa. Isso não existe. Você tem que olhar 100 pessoas do mesmo sexo, isso não existe. Você pode olhar mais para a pessoa. Se está com a sua esposa, se eu estivesse com a minha, você vai olhar mais para mim. Mas ignorar a pessoa é uma técnica horrorosa. Então, você tem que olhar para quem decide, claro, mas para quem influencia a decisão. Então, num público muito grande, olhar para todo mundo, num público menor, não esqueça das pessoas. Se você olhar só para cá e quem for botar o projeto em prática estiver aqui, só está olhando para a diretoria aqui. Você está dando as costas, né? O cara sente... O cara vai falar, pô, o cara nem olhou na minha cara, irmão. Aí ele vai falar, e aí, o que você achou? O cara fala, não gostei. Por quê? Ele nem sabe por quê. Mas ele fala, não gostei, não. Sei lá, não... Achei meio arrogante. Vai inventar uma história. A verdade é que ele... Eu imagino que estivéssemos aqui nós 2 numa reunião para tomada de decisão, o cara só olhasse para você. Eu me sinto preterido. Então, assim, não é que seja... A pessoa não está preterindo de propósito, mas ela te olhou porque, é ele que vai mandar. Só que eu que vou tocar o projeto. Aí você depois vai perguntar, e aí, Miziara, o que você achou? Eu falei, não gostei, cara. Não gostei muito desse cara. Achei que... Vamos ver um outro fornecedor? E aí, pô, tu acredita em mim? Eu não vou falar assim, não gostei por quê? Porque o cara não te olhou, não me olhou. Não vou falar isso. Eu vou falar alguma coisa. Então, não dá para ser assim. A gente tem que incluir todo mundo. Você, quando vai, por exemplo, num restaurante com seus filhos, se tiver um espaço para criança, é melhor. Seus filhos não vão pagar a conta. Eles são influenciadores de decisão. Então, você fala, pô, tem espaço para criança, eu vou conseguir ficar ali com eles mais tranquilo.
É assim, pô. Então, tem decisor e influenciador. Você certamente faz coisas para os seus filhos que você não faria para você, em termos de custos, de dinheiro. Solteiro, o cara depois tem filho, tudo pro filho. Pelo filho, né? É isso. Mas você que está pagando, você que é o decisor, mas se eu incluo o influenciador... Você vai até no negócio de capoeira lá. Fui lá, assisti a capoeira. De capoeira, eu vi lá. Você vê como é que são as coisas? Eu queria estar lá. Pleno sábado, pleno domingo, final de semana. Domingão, vendo lá capoeira. Era o que a gente também. queria, não é? No domingo de manhã, assistir a formatura de capoeira. Mas é isso, a gente vai por eles, que é fantástico estar ali. Mas se a pessoa não ganha o filho, também não vai me ganhar. Corretor de imóveis vai lá apresentar um imóvel. Tem que ir lá, o filho vai falar, adorei e tal. É isso que você tem que ganhar. A pessoa fala, pô, se ele gostou daqui, o condomínio parece ser legal. Só falou com os pais, ignorou o outro. Lembre sempre que tem o decisor e influenciador de decisão. Numa mesa, por mais que você tenha o presidente, o estagiário pode jogar contra. Eu já fui para comprar coisas com minha mulher, né? E as pessoas vão lá e só ficam falando para ela. Aí fala, será que eles sabem que é a mulher que manda em mim? Que ela que toma a decisão. Eu acho que ele deve saber. Deve saber. Eu brinco assim, né? Que eu tava uma vez que eu entrei na loja com a minha esposa e a menina só olhou para ela. Era uma loja feminina. Eu nem ligo mais. Aí eu falei, cara, acho que eu morri. Tipo Ghost, aquele filme, sabe? Eu falei, acho que eu morri, porque a pessoa não me olha. E aí eu começo a ficar de má vontade. E uma vez eu fui numa loja que a pessoa olhou para ela, mas me viu e falou assim, ó, tem um banquinho aqui, se o senhor quiser esperar aqui. Pô, um banquinho para mim... Eu sei que não é o senhor que toma a decisão mesmo. Senta ali que ela que decide. decide. Deixa ela decidir. Mas com um banquinho eu fico mais tranquilo. Se eu ficar em pé, eu quero ir embora. Você concorda? Eu falo, pô, cara, tô aqui em pé, meu pé tá doendo. Se eu sento ali, pego meu celular, ela vê com calma. Hoje eu fui numa loja e a pessoa me deu lá um banquinho e aí trouxe uma cerveja para mim. Se eu quero uma cerveja, eu falei, eu quero morar nessa loja. Como é que funciona? E eu não sei se acontece com você, Rogério, mas comigo, depois que eu bebo 2, 3 cervejas, eu fico um pouco mais rico. Fico mais corajooso, entendeu? Mais relaxado. Relaxado. Né? E aí minha esposa fala, qual dos dois vestidos? Eu falei, leva os dois. Dá uma coragem do cara. Isso, uma coragem danada. Então, olha só, a pessoa me incluiu. Eu não vou comprar um vestido para mim, obviamente. Lógico. Mas a minha esposa está comprando. Então, a pessoa falou assim, olha, você faz parte. Tem um espaço aqui para você sentar, para tomar uma cerveja, uma água, um café, o que quer que seja. E a pessoa não falou exatamente da cerveja. Mas eu me sinto parte do que aquela loja que eu fico em pé com a bolsa dela no meio do nada, só esperando ali. Então, quando você inclui as pessoas, você tem que entender que tem a decisora, no caso ela, mas eu influenciei a decisão, de ficar mais, menos, de falar que eu gostei ou não. Tudo isso vai influenciar a decisão. E numa reunião é a mesma coisa. Você tem que ter, né, observar, você tem que pensar, né, quem são as pessoas exatamente que são as decisoras e quem são os influenciadores. Né? Você olha... Perfeito, analisar isso. Analisar e tal. E uma coisa engraçada, né? Uma vez um cara me falou, tem os haters também, cara. Perfeito. Tem aquele cara que tá na primeira fila, vai pegar um celular. Pô, a cara feia, você já olhou, mas aí me incomoda às vezes o cara com o celular o tempo todo e tal, e ele não tá olhando para frente, e logo na primeira fila aí, já teve uma menina que olhou, olha só, tava querendo sair, às vezes sai, então, você não pode ficar pensando muito, né, ancorar nessas pessoas, né? O que você vai fazer? Você também não pode só olhar para a pessoa que está interessada, mas também não olhar só para a desinteressada. O que a gente vai pensar? Tem uma frase que eu gosto muito em liderança que diz que é o seguinte, que você vai focar na totalidade, mas vai se satisfazer com a maioria. Esse é um ponto que mudou as minhas apresentações. Porque antes eu queria que todo mundo amasse o que eu dizia. Só que tem gente que foge ao que é esperado. Não é sobre você. Então o Rogério vai falar para 17 mil pessoas. Pô, se você quiser atender 17 mil com excelência, vai ser uma frustração. Porque tem pessoa que nem sabe o que está fazendo ali, não é nada contra você. É que ela não presta atenção. Ou tem gente, por exemplo, que... Imagina, eu estou numa aula para 30 pessoas, a pessoa dorme. Eu não sei se a pessoa está com um filho internado. Eu não sei se ele perdeu um parente há pouco. Eu não sei se ele foi demitido no dia anterior. Eu não sei, cara. Mas se eu tiver todo mundo dormindo, a culpa é minha. Mas uma pessoa em 25, Rogério, está resolvido. Eu tenho que entender que eu vou focar na totalidade, mas eu me satisfaço com a maioria. Ou a pessoa que prestou atenção, mas ela não achou legal. Essa pessoa que ficou no celular, pô, é só ela? Ou são há poucas pessoas? Acontece. Então eu vou focar na totalidade. Eu sempre que dou uma aula, uma palestra, eu quero atender todo mundo. Quero que a pessoa saia melhor do que entrou. E eu sei que você também. Mas se eu não conseguir isso, eu tenho que estar com a maioria. Então eu foco na totalidade, mas me satisfaço com a maioria. Se eu tiver uma minoria comigo, aí é uma falha minha. Se eu tiver 10 pessoas dormindo, a culpa é minha. Todo mundo sair, né? Todo mundo saindo. Não, mas tá essa pessoa ali no celular, mas tá vendo todo mundo com você, a pessoa interagindo, conversando. Não tem problema nenhum, cara.
Porque eu, no início da minha carreira, tive algumas decepções, assim, até eu entender esse ponto. Eu pegava lá a avaliação do treinamento, aí, da aula, a pessoa estava assim, lá da Fundação Dom Cabral, que eu dou aula, do pessoal do IBMEC, da Fundação Getúlio Vargas, do COPEAD, da UFRJ. Então, eu dava aula lá. Só empresa Casca Grossa, IBMEC. São pós-graduações muito legais. Assim, eu tenho grande orgulho de atender essas escolas, em curso sempre de pós-graduação, e eu tenho profissionais incríveis que passam lá, não só os coordenadores que muito me convidam. CEO de empresa também, muito, né? CEO, diretor de empresa. Eu treino muitas diretorias, às vezes essas escolas chamam um grupo de 5 diretores, e eu vou lá treinar de empresas multinacionais. Eu fico muito feliz mesmo de atender essas pessoas, porque elas me desafiam também, é um negócio que eu me preparo para aquilo, e o resultado é muito legal. E aí essas instituições, elas acabam trazendo essas pessoas e eu faço um trabalho muito específico em relação a isso, né? Eu consigo entender as características, levar aquilo para as pessoas e o que acontecia comigo muitas vezes é que eu fazia lá e a pessoa falava assim, gostei, adorei, o melhor módulo do curso, tal, uma turma de 40 pessoas, e uma botava assim, não gostei. E aí, de 40 pessoas, uma me frustrava e eu ficava, pô, onde é que foi que eu errei? Eu não errei nada. Essa pessoa está com um problema na vida dela. Ela olhou para mim e não gostou, achou que eu pareço com o irmão dela que ela não fala. Eu sei lá o que aconteceu. Não é sobre mim, é sobre a pessoa. Mas até entender isso demorei um tempo. Porque se eu quiser toda hora todo mundo falando que é maravilhoso, aí é uma coisa muito mais de aceitação. Não, 40 pessoas, 2 não gostaram, Rogério, tá bom demais. Tá bom demais. Eu vou te contar, não tem muito tempo eu estava fazendo uma palestra lá e era um desafio, a turma tinha que vender 500 carros. Pô, vender 500 carros no final, aqui, tá? Porra, por favor. Ó, terceiro copo, hein? Terceiro copo. E vai ganhar um na saída. Opa, aí sim, aí sim. E aí, cara, e aí eu tô vendo um cara no celular, e ele na primeira fila, lógico, eu já mais tranquilo. Tal. Se fosse antes, eu me incomodava mais. Perfeito. Mas esse cara não prestou atenção, e ele tava aqui, ó, balançando a cabeça. Aí no final, ele falou assim, e eu vi a cara dele, e ele não estava bem. Né? Às vezes o cara não está bem. Isso, cara. Né? E a fisiologia, na fisionomia dele já estava mostrando que ele não estava bem. E não era o dia dele. E, cara, se fosse antes, caramba, esse cara não está gostando do conteúdo, mas eu estava assim. Era ele não estava bem. Aí depois no final, cara, eu me lembro dele, chegou assim, mestre, meu irmão é lutador, grava um vídeo para ele, que está com leucemia, estado terminal de câncer e tal. E eu gravei o vídeo pro cara, mandei o vídeo assim, porra, irmão, tudo bom, muita força para você e tal. Pega em Deus, tal, nessa fase agora, né? E fique tranquilo, tal. Tranquilizei o cara. E o cara chorou na mensagem do vídeo que eu fiz pro irmão dele. Então não era meu conteúdo. Isso. Ele tava ali. Eu peguei naquilo ali, né? Eu falei, cara, no final eu vou falar com ele. Eu pensei na minha cabeça. E o cara veio até mim, terminou. Olha, cara, mestre, meu irmão tá com, câncer, leucemia. Então eu olhei, cara. Aí quando eu tava gravando a mensagem, ele já tava chorando. E ele estava pensando nisso, como é que ele ia falar contigo, ele está com a cabeça ruim. E olha quanta coisa. Isso aí é muito interessante, legal você... Eu acho legal, assim, essa sua postura. Você é sempre muito receptivo também, né, Rogério? Eu vejo isso em todos os lugares, não só lá na capoeira, mas lá no barbeiro. Na capoeira eu estava lá falando todo mundo. Todo mundo veio falar, veio tirar foto. Isso é muito legal, porque as pessoas veem no ídolo uma coisa importante. Nem sempre você está no seu melhor dia, não é verdade? Às vezes você não está legal para aquilo. Então, é claro que existem exceções, mas você toma muito cuidado com isso. Como ídolo, as pessoas acabam... Está sendo observado. Né? Acabam observando o tempo inteiro. Então, já aconteceu comigo algo similar. Eu estava falando, tinha uma menina na frente, tudo que eu falava, ela fazia assim, ó. Aí eu falei, caramba. Aí, no intervalo, ela veio falar comigo, professor, eu estou com uma dor de cabeça gigante. Eu queria saber se eu posso ser liberada aí para eu ir para casa, porque... Então, assim... Eu estava ali, aquilo me incomodando de um nível, e era particular, era uma coisa dela, né? Que nem você falou. Imagina se você saísse dali e não falasse contigo, você ia falar assim, caramba, o cara odiou, cara. Eu falei alguma coisa que tocou ele de uma forma ruim. Na frente, cara, e marcou muito. Eu falei, cara, então, eu olhava pro celular. E aí você... Ele devia estar recebendo alguma notícia. Do irmão. Olha só, então é isso, você vai focar na totalidade, mas vai se satisfazer com a maioria. Se você entender que você está com a minoria, aí foi uma falha na tua comunicação, e aí estudar o que deu errado. Mas tá com 40, 2 ali estão no celular, cara.
A pessoa não tem interesse, tem gente que está ali porque o chefe mandou. O cara só quer cumprir, ele está perdendo a oportunidade. Eu trabalho com muitas empresas e hoje eu estava com o pessoal de recursos humanos, que é quem normalmente contrata ali o meu treinamento. Aí o pessoal diz que muita gente, depois que contrata treinamento, não só o meu, chega lá e fala assim, deixa eu te fazer uma pergunta, esse treinamento é obrigatório? Obrigatório, cara. A empresa está pagando para você de graça fazer um treinamento. Mas é por quê? Porque a pessoa já tem expectativa negativa. É o viés negativo que a gente falou. A pessoa, vou ter que sair das minhas atividades para fazer esse treinamento. Ela não entende que é treinar para chegar lá. Não é só... Isso é bom dela, para ela. É isso, cara. E o cara vai levar para qualquer lugar que ele estiver, na empresa ou não. Mas a pessoa vai lá perguntar se o treinamento é obrigatório. Beira o absurdo. A pessoa devia falar assim, eu quero fazer o treinamento. Ela deveria pedir. Por quê? Porque acha que vai ser ruim. Eu dou só para pegar um paralelo em relação a isso, tem uma pós na Fundação Dom Cabral que é de transporte. Todos os professores dão um módulo, eu dou 2. Então, é 1 dia e meio de módulo. Então, o meu ficam 3 dias, que é 1 dia e meio, mais meio-dia e o outro. Então, ficam 3 dias. Quando os alunos sabem que vão ter 2 módulos comigo, ou seja, 3 dias, eles vão reclamar. Eles não me conhecem. Eles falam assim, o meu professor vai dar 2 módulos? Por quê? Porque todo mundo dá 1, as pessoas vão reclamar. E aí eu já sei que eles vão reclamar. E aí quando eu começo a aula, depois no final ele fala assim, não tem como você dar mais um módulo não, professor? Olha só que mudança. Mas eu tenho que chegar lá sabendo que os caras não estão satisfeitos. Que eles botaram no grupo do WhatsApp, vocês viram que o meu professor vai dar 2 módulos? A pessoa tem uma expectativa negativa, ela não fala assim, tomara que seja maravilhoso, porque se for ele poderia dar 3. Não, e é sempre assim, começam com resistência e depois falam assim, a minha disciplina, estou falando aqui como parceiro, nos últimos 5 anos é com a melhor avaliação do curso. E as pessoas têm resistência. E eu fico lá 3 dias, 30 horas, de 8 às 18, 3 dias falando com as pessoas. E elas gostam. Só que inicialmente elas falam, desnecessário, por que não bota 2 professores? E depois elas gostam. Então olha a resistência do cara sem saber como é, ele já pede para não ter. E é assim que funciona. Quem está afim, que me conhece, fala, vai ser muito legal. O Miziara já foi meu professor. Aí tem gente que vai empolgada assim. E tem gente que fala, cara... 3 dias com o meu professor não vai dar certo. E depois pede mais. Como é importante você mostrar para a pessoa o ganho para entender que ela tem uma resistência. Quando eu chego lá, o cara nem me conhece, ele não tem como estar contra mim. Eu tenho que ter essa consciência e falar, cara, você nem me conhece. Por que você está falando que não gosta? Porque está falando que não gosta. É porque o cara, às vezes, ele tem uma versão à comunicação, né? Perfeito. E é muito grande. Aí, quando eu falo assim, a matéria é comunicação, cara. Eu já não gosto eu não falo bem em público. Isso. Não é que ele não fala bem. Ele não fala bem porque não tem técnica. Não tem técnica. É isso. É igual falar, Rogério, eu não sei socar direito. Não sei lutar, É claro que tu não sabe, já entrou numa luta. Alguém te ensinou a dançar? Você quer entrar lá dançando pra ganhar dessa festa? Eu não sei lutar jiu-jitsu, mas já fez? Não. Então não adianta, Não vai conseguir. Se você me treina... Ninguém nasceu sabendo, né? Durante 1 ano... No jiu-jitsu, que eu faço uma aula particular, eu falei, Rogério, agora eu quero treinar 8 horas por dia contigo, quero fazer uma contratação exclusiva que você vai me treinar. Eu não estou falando que eu vou ser campeão mundial, mas eu estou dizendo que eu vou ser excelente em relação ao que eu sou hoje. Um amador não vai se virar comigo, não vai dar... Eu costumo dar um exemplo de natação. Eu comecei a fazer natação e eu nadava durante muito tempo. E quando eu fui lá, o professor falou assim, você sabe nadar? Eu falei, sei. Aí ele falou, nada aí para eu ver como você nada. Eu mergulhei e cheguei do outro lado. Quando eu cheguei, o cara falou assim, olha, você está confundindo nadar com sobreviver ao meio líquido. É igual isso. Você fala assim, se você falar, Miziara, dá um soco aqui, aí eu dou. Você fala, isso aí é um soco, cara. Isso é um soco aonde? Porque a pessoa... É igual corrida. A pessoa sai correndo por aí, fala, não, vou fazer uma maratona. Mas já fez treinamento? Você sabe qual o sapato ideal para você? Você sabe movimentar a perna, o ritmo? Como é que você vai começar? Sabe nada. Não, eu corro. Mas você corre como, cara? Sai correndo por aí, isso aí não é correr. Isso é uma corrida amadora. É igual falar em público. E eu sou uma cara de pau, chego lá e falo. Falei, meu amigo, você não sabe nem o que você é tão ignorante no tema. Que você nem sabe o que é falar em público. Você é cara de pau, você achar que é falar bem. Você é cara de pau, falar uma besteira com segurança. Não tem nada a ver. Falar uma besteira com segurança, né? E aí você se queima logo, né? Se queima. A pessoa que é tímida e é estruturada, eu prefiro muito mais pegar um tímido, um cara com dificuldade que entenda a estrutura, do que alguém que acha que já sabe fazer. Porque a pessoa que sabe fazer, ela vai ficar questionando o tempo inteiro o método. A pessoa que parte do zero, que tem dificuldade, ela vai ser mais disciplinada. Então, você, por exemplo, se pega alguém que já lutou para você ensinar, você como professor,
você vai ter mais resistência. O cara, não, mas eu fiz isso dar certo. Isso aqui, fala, não, mas a gente está melhorando. É porque a pessoa é resistente à mudança. Você vai falar, pô, assim não tá bom. Pessoal lá. Galera passando aqui, né? O pessoal galera passando a vida. E ela não sai enquanto você não dá um oi. É isso, tem que dar um tchau, tem que dar um tchau. Então, você treinar a pessoa que ela não conhece, por exemplo, começar do zero, você vai treinar o cara com mais facilidade. Ou seja, então a pessoa que acha que fala bem porque é cara de pau, ela nem sabe o que está dizendo. A literatura diz que essa pessoa ela nem sabe que não sabe. A gente chama de incompetente e inconsciente. A pessoa é tão ignorante no tema que ela nem sabe que ela não sabe. É igual chegar assim, não, eu sou bom do boxe, eu com os meus amigos... Cara, você é tão ignorante. Briga de rua, né? Você é briga de rua, isso aí não é boxe. A técnica do boxe é diferente. É isso. E aí, quando eu vejo você tecnicamente mostrando, que o boxe não é o soco, cara, é a movimentação. O cara que não tem noção disso, ele pode ter o melhor soco do mundo, mas se ele não sabe esquivar, se ele não tem a movimentação, ele vai cansar em 2 minutos. E aí você entende o contexto. É igual jogar... pessoa que joga xadrez. Não é saber o movimento da peça, isso aí todo mundo sabe. É saber qual é a estratégia por trás. E a comunicação é igualzinho. É a mesma coisa também, né? Pois. E aí você vai dessa comunicação, desde palestra, treinamento, o cara, até essa parte de negociação, né? E é uma coisa assim que eu acho que não é fácil, negociação, porque outro dia o cara foi fazer uma negociação comigo, né? Aí eu sei mais ou menos como é que a prática do mercado, né, do percentual, ele foi e me fez uma, que eu chamo de proposta decorosa. Ele fez uma proposta decorosa, mas faz parte. Ele jogou para chegar no meio. Né? E, às vezes, como você que está entrando na negociação, eu tecnicamente já sei, falei, cara, ele está jogando, ele está negociando. E era uma negociação de um contrato que durou 1 ano, cara. Olha. E aí eu cheguei pro meu empresário e falei, esse cara está negociando. Não, ele... Cara, esse cara tá negociando. Ele jogou uma proposta decorosa pra gente ir pro meio. Não vai eu nem você, vamos pro meio. Isso. E eu já sei disso. Porque eu fiz um curso de negociação e algumas coisas de negociação. Inclusive, já falei muito contigo e tal. E aí eu vi isso. Então, faz parte da negociação, às vezes, se você sentir que dá para botar, mas... Como é que você não pode ser mais educado para fazer uma proposta muito indecorosa e não quebrar aquela negociação? Que às vezes a negociação é você também senão você está fora. Pouco, né? A negociação, eu faço treinamento de negociação e gestão de conflitos. E a negociação é algo que a gente faz todos os dias. Então, para separar aqui a comunicação da negociação. A negociação é um processo de comunicação, só que você primeiro apresenta, quando você comunica para alguém, e a pessoa só negocia se ela gostar. Se você comunicou, não tem interesse, nem tem negociação. Então, a negociação seria a segunda parte. Então, primeiro apresenta um projeto. Se você gostar, você vai falar, Miziara, mas isso dá para fazer só no Rio ou a gente consegue fazer no Brasil inteiro? Opa, é porque você gostou. Então, eu só passo para a negociação se você gostar do projeto que eu ofereci. Por isso que eles estão conectados ali. E eu também faço curso disso, desde palestra de 1 hora até curso de 40 horas. Mas os mais famosos são cursos de 8 a 12 horas, os que eu faço mais. E a negociação é a habilidade que a gente mais usa. Quando interação, a comunicação sozinha, obviamente, mas o processo negocial. Porque eu negocio primeiro na minha mente, vale a pena ou não vale? É o de negociar com o despertador, mais 5 minutos? É comigo mesmo, não é com o despertador. E depois eu negocio com o outro. Só que no nosso país, isso tem características culturais. No nosso país, as pessoas entendem a negociação como uma ideia de vencer o outro. Então eu tenho medo de sair lesado, de perder. As pessoas não buscam ali, inicialmente, um acordo mutuamente vantajoso. Então, a ideia é de vencer a negociação é uma característica. E aí, o que acontece? O nosso país também tem características culturais de entender que eu preciso ter um ganho na negociação. E todo mundo quer ter um ganho. Só que qual o problema? É que se eu tenho um ganho muito grande, você se sente lesado, a gente só negocia uma vez. Então, por exemplo, você falou de contrato de 1 ano. Imagina se você fechasse o contrato, mas depois se sentisse lesado. Só vai ter 1 ano e nunca mais. Então, se você diminui um pouco e consegue um contrato de 2, 3 anos, é bom para todo mundo. Ou seja, se a pessoa me contrata para uma palestra, é uma coisa. Outra me contratou 15 palestras no ano, fica mais barato. Ou seja, a gente fala de ganho e relacionamento. São os 2 princípios, os 2 pilares da escola de Harvard. Ganho e relacionamento. Se eu só tenho ganho, eu firo o relacionamento, e aí a pessoa não negocia mais comigo, porque ela não se sentiu ali parceira. E se você tem relacionamento, eu não tenho ganho, não adianta, quebra a empresa. Então é ganho e relacionamento, o tempo inteiro trabalhando isso. Só que no nosso país, as pessoas têm que ter uma percepção grande de ganho.
Na Alemanha, não. Se você pedir desconto, a pessoa fica chateada. Fala assim, você achou que eu botei um valor a mais para te lesar? Como se assim, você acha mesmo que eu fiz um negócio para te lesar? Mas eles entendem como lesar, a gente não entende. Aí a gente entende que a gente botou uma margem para o outro negociar. É característica cultural. Por exemplo, Rogério, se eu chego para o aluno e falo assim, olha, a prova vai ser em dupla. O que eles me perguntam? Pode ser tri, professor? Pô, já botei dupla. Ah, pode ser tri? Eu falo, não, dupla. E a pessoa, não, tri, professor. Eu falei, dupla. Uma duplinha de 3, tem como? Não, dupla. Aí o cara me acha inflexível. Fala, pô, miséria é muito inflexível. Que professor de negociação que não negocia. Olha o que eu faço. A prova vai ser individual. O que o cara me pergunta, pode ser dupla? Eu falo, tá, vou liberar individual e dupla. A pessoa, pô, miséria é um cara legal. Eu continuei com a dupla. Só que na primeira ele ficou revoltado. Na segunda ele achou que valia a pena. O brasileiro, ele precisa... Brasileiro e muitas culturas no mundo precisam ter a percepção de ganho. Então você não precisa ter ganho real. Mas a percepção de ganho é muito importante. Negociação. E negociação, né? Negociação. Você tem que saber a característica daquele cara, né? E quando você fala ali da proposta indecorosa, qual o problema? É que se ela for muito afastada do que eu gostaria, eu nem negocio. Por exemplo, você fala assim, Rogério, quanto é que custa uma palestra sua? Você fala, custa 100 mil, Miziara. Aí imagine assim, porque eu falo, pô, eu tenho 30, na verdade eu tenho 60, vamos botar, eu falo 30. Aí você pensa assim, pô, cara, 30 não dá para chegar, é muito fora. Tá muito Aí você vai falar assim, Miziara, obrigado. E você fecharia pelos 60. Ou seja, eu perdi a tua palestra porque eu fiz uma proposta absurda e todo mundo saiu perdendo. Por quê? Porque eu joguei muito diferente do que você falou. Então, o cuidado com a proposta indecorosa é que a pessoa pode sair da negociação. É claro que se a pessoa continuar, aí você consegue um ganho. Mas tem que ter muito cuidado, porque se você tem noção de mercado, isso parece até que eu estou querendo te lesar. Se você falar, pô, Miziara me cobrou tanto e para outro cliente cobrou menos, você vai se sentir lesado. E qual o problema? É que você vai me pagar, claro, porque a gente chegou a um acordo, mas você não faz de novo comigo. Você se sente lesado. Não faz, né? Não faz. Então, é ganho e relacionamento. Eu, quando o cliente fala, pô, Miziara, mas eu queria um desconto, eu falo, olha, eu vou te mandar notas fiscais de clientes que eu já atendi com valores maiores do que eu estou te cobrando. Eu realmente te dei um desconto. Se você quiser, eu mando. Aí o cara sente firmeza. O cara que já é meu parceiro há muito tempo, ele não vai me pedir isso. Mas o cara que está pela primeira vez, fala, pô, me manda 3 notas fiscais aí do que você já cobrou. Eu falei, sem problema algum. E aí ele vê, não, realmente está com desconto. Se eu estiver mentindo para ele, eu não tenho essa nota. É só para mostrar que eu falo assim, olha, não tem problema, não me incomodo. Às vezes, para deixar a pessoa mais tranquila, eu falo assim, olha, eu sei que internamente você tem que defender isso, eu sei que você acredita no que eu estou dizendo, mas as pessoas que estão aí dentro não me conhecem. Eu estou disposto a mandar... Não, que não me conhece. É porque a pessoa... Ela precisa dessa nota muitas vezes para ter tranquilidade. Fala, meu diretor está pedindo nada, mas não tem problema. Eu quero só confirmar que o que eu estou falando é verdade, porque a pessoa pode não acreditar em mim somente. Carro é um grande exemplo. Você vai comprar um carro, está sempre com uma margem. Dificilmente você vai pagar o valor real ali que a pessoa pediu. Você joga para baixo, mas se fizer uma proposta absurda, a pessoa fica chateada. Então, entender que são características culturais. O brasileiro precisa ter a percepção de vantagem. Você vai comprar uma televisão na loja. A televisão custa 4 mil, você pede desconto, paga 3.600, você fica feliz. Se você chegar na loja, a televisão custa 3.600, você fala assim, você vê um desconto, o cara fala, não. Você fala, pô, não tira nada? Não. Fala, sem noção, estou pagando à vista. Você prefere que o valor esteja 4 mil para pagar 3.600 do que ele falar 3.600 e você ficar chateado. O que a gente entende com isso? Que se você botar o melhor valor possível, a pessoa não vai te achar parceira, vai te achar inflexível. Então, a gente tem que ter uma margem na negociação. Estou falando uma margem absurda, uma margem para negociar. Porque se você não negocia... Para você negociar, sempre você tem que ter essa participação. Somente aqui no Brasil, né? Perfeito. Porque se você não fizer, imagine, você fala assim, Miziara, quanto é que custa isso? Eu falo 30 mil. Uma palestra, 30 mil. Você fala, pô, tu faz por 29? E eu falo, não, Rogério, é o meu limite. Você fala 29.500. Na primeira pedida, você... Eu falo, não. Você fala 29.800, eu falo 30 mil. Você vai falar, o quê? Que é isso? Miziara não tirou R$200. Pô, já fiz o melhor preço, cara. Não, você vai ficar chateado. O que você gosta como bom brasileiro? Eu também. Rogério, eu cobro 32. Você fala, pô, você faz por 30? Eu falo, faço. Você fala, pô, Miziara é gente boa demais. Então, assim, se você faz o melhor valor possível, eu não estou falando para você lesar alguém. Eu fechei pelos mesmos 30. Mas se eu boto 30 e você pede desconto e eu não te der R$1, você fica revoltado. Então eu botei o valor justo, mas você não entende como justo, entende como alguém inflexível. Então eu tenho que ter uma margem para negociar e a pessoa fala, pô, esse cara é parceiro. Eu não estou falando para você vender pelos 32, estou falando pelos mesmos 30. Isso acontece muito com
compras online, você vai comprar e tem lá frete grátis. Alguém está pagando esse frete. Alguém está pagando. Mas o que você acha que é melhor que as pessoas compram mais? Um livro de R$50 mais 20 de frete ou um de R$70 com frete grátis? 70 reais. Às vezes, um detalhe, né, cara? A pessoa já faz o filtro com frete grátis. Então, se você está cobrando frete, ele nem viu. Um frete mais barato. Por quê? Porque é a percepção de vantagem. Na verdade, os 70, 50 mais 20 dá no mesmo. Mas eu tenho a percepção, uma tomada de decisão emocional que faz com que eu feche os R$70 com frete grátis. Então, numa negociação, às vezes você dá um bônus, às vezes, né, você pode até não dar um desconto no preço, mas você dá agora um bônus. Isso é legal, né? Porque você está... Muito legal. Ou você, às vezes, você está querendo comprar um ticket. Você fala, eu não vou sair aqui do energético R$7,99, eu não vou para 5. Mas você leva o energético e vai levar uma latinha, e você joga um bônus para cima. Aí o cara vai pagar os mesmos R$7,99. Isso. Você quer me dar vai dar um brinde para ele. Isso funciona muito, né? Muito. O que a gente pensa? Quantidade de brinde. Isso. Um brinde. O que a gente pensa em negociação? Muito legal você trazer isso, porque dá para pensar com todas as pessoas que estão assistindo a gente. Como é que você vê para fazer uma concessão? Porque senão você faz uma concessão que a pessoa não percebe como concessão. Então, que concessão você faz no trabalho, ou aqui no energético, ou num podcast, ou num serviço? Você vai fazer aquilo que é pouco para você e muito para o outro. Barato para você, caro para o outro. Simples para você, complexo para o outro. Então, imagine que eu vá fazer uma palestra com você e no final você vai dar uma luva autografada ou um kimono. Para você isso é pouco, o seu autógrafo. Mas para mim é muito. Significado. Então, no final, vai me dar esse boné autografado. Para mim é muito, para você é pouco. No meu trabalho, vou pegar no meu. A pessoa fala assim, Miziara, vê um desconto para mim. Eu falo assim, vou fazer diferente, não consigo dar um desconto, já fiz um valor especial para você. Mas eu vou fazer o treinamento e daqui a um mês eu faço uma reunião online de meia hora com o teu time para ver o que eles já colocaram em prática, o que a gente pode ajustar. O cara, E para ele é realmente muito legal. E para mim, é meia hora. E eu, por exemplo, vou dar uma palestra de 1 hora. Aí o cara, vê desconto, falou, vou fazer o seguinte para você, ao invés de 1 hora, vou te dar 1h30 de palestra. Para o meu cliente é muito legal. Para mim, é mais tranquilo. Você já está lá mesmo? Já estou lá. Para passar e tudo, né? Perfeito. Só que para o meu cliente, o meu valor é caro. O meu tempo é caro. Para mim, é barato. Eu vou pegar um exemplo de uma permuta que eu fiz com uma companhia aérea que eu já atendo há bastante tempo. Eu atendo as 3 companhias aéreas, a Latam, a Gol e a Azul. Sou muito bem recebido com todos. Quero destacar isso aqui. Tenho grandes amigos lá, fiz alunos, né, que viraram amigos, e eu fui com uma delas, passei um valor. E o cara falou, Miziara, está fora do que a gente pode pagar. Eu falei, o que você propõe? E aí deu um tempo, ele falou assim, olha, eu vi aqui o seguinte, se você aceitar fazer por permuta, trocar a sua palestra, o valor da palestra por passagens aéreas, eu consigo pagar para você 50% em cima do que você cobrou. Eu falei, fecho hoje. Por quê? Porque para a companhia aérea, a passagem é barata e para mim é caro. Então, ele botou 50% a mais. Então, pensa assim, vou pegar um valor hipotético, 50 mil. Para a companhia aérea, ao invés de pagar 50 mil, que era o valor... Eu cobrei 50 mil, o cara só tinha 30. Para ele, é melhor pagar ali 75 mil em permuta do que 30 em dinheiro. Sai mais barato para ele. Então, para a companhia aérea, a passagem é barata e para mim é caro. E o meu tempo, para mim, eu vou dar o mesmo treinamento para ganhar 50% a mais, para mim também é bom. Então, buscar alternativas que sejam pouco para você e muito para o outro. E aí dá para fazer uma reunião, dá para estender o tempo, dá para pegar uma luva autografada. São coisas que você vai pensar que são pouco para você e muito para o outro. Numa academia, o cara, olha, você pode ficar aqui 1 semana grátis, pode trazer um convidado durante 1 semana. Para a academia não tem tanto custo. Mas para o cara que leva, você pode fidelizar aquele cliente, conseguir um cliente novo. Então, um pouco para você. Tem que ter alguns cuidados, né? Por exemplo, você está dando para o cara uma academia, mas você vai ter de bônus um pote de sorvete. Não conversa com aquilo. Vou dar uma luva para você de presente, um short de malhação. Porra, eu tô ali, já vou ter que comprar o material. Isso. Vou dar uma luva para ele. Eu dou um pote de sorvete. Você saiu de lá, jantar no restaurante de massa, o cara tá lá na dieta. Cara, não pode, não pode. Né? Tem que ter cuidado com esse bom, luva, né? Vai dar uma luva, o cara vai ficar com aquela luva, não tem que dar um par de luva, né? Tem que ter cuidado com o que você vai dar de bom, perfeito, né? Senão parece um negócio montado, assim, vou dar o meu curso e você vai ter direito a um almoço. A pessoa fala assim,
que isso tem a ver, não é? Então, você tem que trazer produtos ali que sejam condizentes. Então, para a companhia aérea, a passagem é barata. Barata, de novo, em relação a gente. É claro que eles têm custos. E você vai usar, né? E para mim é ótimo. Então, é entender que é bom para todo mundo. E como é que eu faço isso? Vejo que é pouco para você e muito para o outro. Um elogio de um gestor. Um elogio é pouco para um e muito para outro. O meu pai, ele faleceu tem 2 anos e meio. Ele trabalhou em Furnas muito tempo, no sistema elétrico. E ele tinha uma medalha que está comigo, essa medalha de 40 anos que ele fez atendendo Furnas. Ele trabalhou durante 40 anos em Furnas. Para ele, aquilo tinha um símbolo sensacional, ficava na estante dele. Para Furnas foi o quê? R$100. Então, aquilo que é pouco para você, muito pouco. Qual o símbolo que tem aquilo? Significado. Você, cara, você, por exemplo, escrever uma carta à mão e entregar para alguém. Sabe o que eu fiz uma vez para uma grande empresa de telefonia? O cara era um grande cliente. Eu vou pegar Eu fiz uns cinturões. Olha só. Com o nome dos caras para a equipe de vendas e deu o cinturão. Então, na minha palestra, eu vou dar o cinturão pro cara. Aí olha o símbolo. Melhor equipe de vendas. Pum. Que legal. O vídeo que você fez... 4 cinturões para mim custou e aí foi. E um vídeo legal. Pessoal, vou estar aí, vou dar um cinturão na sua mão, você que foi campeão. O cara se sentiu como... Pô, melhor do que dinheiro. Pô, vai guardar aquilo ali. Aí você pensa, pô, se eu pegasse o dinheiro que eu paguei no cinturão e desse em dinheiro pro cara, vale nada. Vale nada, assim, comparado ao que foi. O valor de ter recebido na minha mão. Ali, né? Você ali que fez o vídeo pro rapaz lá que estava com o irmão com câncer. Quanto é que isso é para você? É pouco. É pouco para você. Mas para o outro é muito. É um símbolo, é um negócio que a pessoa vai levar para sempre ali. Ele chorou até. Chorou. Né? Então, assim, se você fala assim, não, eu vou dar R$500. R$1.000, não é isso, cara. Então você gastar R$1.000 é impactar muito menos do que o vídeo que você fez, que para você é de graça, mas para o outro é muito. Então, quando a gente fala de sentimento, principalmente, é que eu não quero só botar isso humanizado, porque a minha relação com a companhia aérea não tem nada de humanização, é o que é bom para eles e bom para mim. É pensar o que é pouco para você e muito para o outro. O que para você é simples e para o outro é caro. É o seu tempo, é um elogio, é uma placa, é uma medalha. O que para você é simples e para o outro é caro? E aí... É você pensar nas alternativas, conversar com a tua equipe. Porque o que a gente costuma fazer? Exatamente o oposto. A gente faz algo que é muito pra gente e o outro entende como pouco. E a gente fala, pô, fiz o maior esforço e o cara não reconheceu. Então, não era para você fazer esse esforço gigante. Sempre que você fizer uma concessão numa negociação, você tem que... 2 possibilidades. Ou mostrar que é uma grande concessão para a pessoa entender. Não estou falando jogar na cara, estou falando mostrar ou pedir uma contrapartida. Quer ver? Vou pegar um exemplo aqui. Imagina que eu chegasse para você e falasse assim, Rogério, você vende vinhos? Imagina que fosse o caso. Você falasse, vendo. Falou, quanto é que está a garrafa do vinho tal? Você fala, R$500. Falou, R$500 você consegue um desconto para mim? Você fala, não. Falou, não? Não. Que isso, Rogério? Não. Falou, sem noção. Eu que não compro. E a pessoa fica chateada. Você vai me dar o mesmo não, mas agora vai ser diferente. Vamos lá. Rogério, você vende vinhos? Vendo. Quanto é que está a garrafa do vinho tal? R$500. Você consegue um desconto para mim? Você fala assim, posso ver, Miziara, quantas caixas você pensa em comprar? Fala, olha, o que eu pensei é uma garrafa só. Agora não consegue desconto. Agora você pode falar que não consegue. Ou seja, você falou assim, eu consigo, mas e a tua contrapartida qual é? Pô, você consegue um desconto aqui no Minotauro Energy Drink? Consigo. Quantas caixas? Não, pensei em uma garrafa só. Pô, não consigo, cara. Eu vou entender, porque eu entendi que por caixa você vai fazer. Mas se eu falo, pô, você consegue? Você fala, não. Eu falo, que isso, Rogério? Negócio teu. Tu não pode fazer. A pessoa fica chateada. Então, o que isso é a diferença? Eu pedi a contrapartida. O aluno fala assim, Miziara, prova em dupla pode ser em trio? Eu falo, pode. Só que eu vou fazer o seguinte, a prova em dupla tem 5 questões, a trio tem 8. Eu falo, não, então deixa a dupla mesmo, professor. Por que ele desistiu? Porque eu falei, qual é a tua contrapartida? Então, eu posso pedir uma contrapartida. Se você está pedindo uma concessão, por que eu não posso pedir também? E a pessoa vê que você não... Porque pagar de 30 mil, você fala, quanto é que a tua paragem? Você fala 100 mil. Eu falo, pô, faz por 80? Você fala, faço. O que eu penso? Pedir pouco. Devia ter pedido menos. Pedir pouco, é. O que você vai ter que fazer, Miziara? 80 eu faço, mas assim, a gente ao invés de 1h30 faz de 1 hora. E mesmo que eu fale assim, pô, Rogério, quebra essa aí para mim. Você fala, tá, vou fazer. Eu vou entender que você fez uma concessão. Mas se você aceita de cara, eu vou achar que eu pedi pouco. Então, você fez uma grande concessão, você não demonstrou que é uma grande concessão. Então, ou você demonstra ou pede uma contrapartida. E aí a pessoa vai entender que é uma concessão. Que é uma concessão, né? Por isso, você tem que saber mais ou menos os valores ali, né? Perfeito. Para poder não fazer uma proposta que seja fácil demais ou então
Aquela famosa proposta indecorosa. Indecorosa. O cara achar que está desvalorizando ele, né? E a pessoa fica chateada. Pô, e outra, imagine que eu faça. Você fala assim, Miziara, quanto é que você cobra esse serviço? Eu cobro 50 mil. Você fala assim, pô, faz por 20? Imagina que seja um absurdo. E eu vou falar com o Rodrigo. Falo, Rodrigo, pô, o Rogério fez uma proposta sem noção. Ele fala, não, rapaz, é que esse projeto é um projeto social que ele faz. Ele vai tirar do bolso dele e o dinheiro que ele vai economizar, ele vai reverter ali para dar para as crianças e tal. A falar, então eu vou fazer. Então eu vou fazer. Só que se eu não falo isso para você, então vamos lá, conversei com o Rodrigo 3 horas, aí volto para você. Só que para você não sabe a minha conversa com ele. Como é que fica para você? 50 mil, você fala, faz por 20? Depois de 3 horas, fala o quê? Faço. O que você pensa? Pedi pouco, devia ter pedido 10. O que eu vou ter que falar para você? Rogério, conversei com o Rodrigo, ele falou que é um projeto social seu, eu não sabia que esse dinheiro você vai reverter para as crianças. É isso mesmo? Fala, é. Falei, então vou fazer por 20 para você. São os mesmos 20, só que agora você entendeu que eu fiz uma concessão. Na primeira, você achou que eu fiz de qualquer jeito. Então, ou dizer que é uma grande concessão, ou pedir uma contrapartida. Dessa forma, você negocia com mais qualidade. O cara vai fazendo a negociação conforme, né? Ele vai sentindo, né? Ele sentiu, ele entendeu que é uma concessão. Porque se você faz uma concessão sem pedir nada em troca, a pessoa vai achar que é tranquilo. Pô, Miséria, ao invés de 100, eu posso pagar 70 na tua palestra? Pode. Fala, pô, na próxima eu vou pedir 60, pô. Na próxima 50. Enquanto você está liberando... Saber valorizar, né? E como é que você faz isso? Como eu falei, se a pessoa fala, pô, tá caro, Miséria, eu falo, olha, eu posso te passar outras notas fiscais mostrando que eu cobro esse valor. Porque a pessoa, pode acontecer com você, Rogério, e comigo, a pessoa fala assim, olha, Miziara, você me desculpa. O dia o cara falou para mim assim, Miziara, recebi tua proposta, gostei muito, mas é o seguinte, a gente recebeu uma proposta aqui do ministro fulano de tal, também de uma palestra, e ele cobrou metade do que você cobra. E ele é um cara bastante famoso. Você consegue um desconto para mim? Eu falei, eu consigo 5%. Aí a pessoa, não, mas o ministro cobrou metade. Eu falei, é que o ministro não sabe da palestra. Por isso que ele cobrou metade. Para ser ministro, eu cobro metade também. Eu não falei assim, mas assim, está me dizendo nada. As pessoas querem trazer critérios. Então, são coisas diferentes. Você vai falar, não, olha, minha palestra é tanto. Ah, mas o fulano de tal cobrou metade. É, mas o fulano de tal não tem a minha história, ele não tem a forma como eu aplico, ele não tem tudo que eu já fiz. Não estou nem falando para falar do cara ou não. Falar assim, olha, vou falar de mim. Se a pessoa fala assim, fulano, um outro professor cobrou metade. Eu falei, sem problema. Eu queria que você analisasse não só o preço. Eu queria que você analisasse que eu dou aula nas 4 maiores escolas de negócio do país, nos MBAs, trabalho com diretoria de diversas empresas, que eu vivo de treinamentos e palestras, eu não sou um amador, eu vivo de palestras, eu falo o que eu faço no dia a dia. Eu sou profissional dessa área, eu não sou numa profissão e dou palestra, não, eu vivo de palestras e treinamentos. E eu trabalho há 17 anos com esse tema. Eu tenho cartas de recomendação de diversas empresas. Eu tenho pessoas com grande capacidade que têm resultados expressivos que foram meus alunos. Eu não sei quem é o que você está falando, mas assim, eu queria que analisasse não só o preço, mas também a trajetória e a história. E o cara pode até fechar a conta, mas o que ele tem que entender? Que comigo seria diferente. É que nem você analisar carro. Você vai comprar um carro, se você entra, vai na Toyota, vai na Honda e depois vai na Ferrari e fala, nossa, a Ferrari está caríssima. Está um absurdo. Carro é tudo igual, né? Mas a Ferrari é diferente. O cara tem que falar, são outros critérios. É feito à mão. À mão. Aí o cara pode falar, não, mas não me interessa. Perfeito, não tem problema. Ele vai ter que mostrar para ele que realmente o que ele está pedindo não é igual, né? Não é igual. E aí ele pode fechar os outros carros, só que ele tem que entender que não é uma Ferrari, tudo bem. Ele tem que sair da loja pensando assim, pô, o dia que eu tiver dinheiro eu vou comprar essa Ferrari. Porque se o cara chega assim, contratar o Rogério ou qualquer outro dá no mesmo. Ele nunca mais volta para você. Se eu contrato um cara de 20 mil e você cobra 100... eu tenho que falar, pô, Rogério, eu não vou conseguir fechar com você, mas eu queria com você, que eu não tenho esse dinheiro. Eu vou fechar com o cara de 20 porque é o que eu posso pagar. Não tem nenhum problema. O dia que ele tiver 100, ele vai te procurar. Ele não pode falar assim, Rogério cobrou 100, outro cobrou 20, é a mesma coisa. Aí ele não volta. Então, sempre que você mostrar o diferencial, o cara pode até não fechar, porque ele de repente não tem como te pagar, não tem problema. Mas ele tem que ter o ideal de um dia ter você no evento. Então, quando eu falo com alguém hoje, eu quero que a pessoa fale assim, pô, não consigo contratar um Miziara. Mas um dia eu quero contratar. É isso que eu quero. Mesmo que a pessoa não feche comigo, ela tem que ter o desejo depois de contratar. Se ela achar que a Miziara ou o outro ali é a mesma coisa, aí eu falhei na minha comunicação. A pessoa tem que sair de lá sabendo assim, cara, não é o Miziara, mas é o que dá para pagar hoje. E não tem problema nenhum.
Só que se achar que é a mesma coisa, nunca mais volta. Nunca mais volta, né? E dentro da comunicação, né? Tem, que você fala lá também, tem a comunicação, não só a comunicação para uma palestra, para uma apresentação, né? Para um júri que você faz também, mas até para a televisão. Perfeito. O olhar para a câmera, o gesticular com a mão, que lugar você vai botar a mão ali, legal, né? No pé da cintura e tal. Tudo é uma técnica, né? Tudo é técnica. Né? Ao mesmo tempo, você sincronizar a fala com o que você está gesticulando com a mão. Isso, cara. Não vai falar, e depois e tá falando outra palavra. Tem que, né? Até o jeito, né? Como gesticula. Como gesticula. Você vai falar, não tem cuidado para não ser muito agressivo, apontar o dedo, falar mais com a mão, né? Os gestos muito rápidos. Com a mão para não ficar apontando muito, né? O seu irmão usou muito nos comentários lá também, não é? Virou comentarista, você viu? Virou comentarista, ficou importante ali. A Kira usou muito no início, quando eu trabalhei com ela. Tem um certo tempo que eu trabalhei com a Kira, tem bastante tempo. Né? Tem uns 15 anos que eu trabalhei com a Kira. Mas depois eu fiz esse treinamento e fiz constantemente mais alguns treinamentos. Mas ele usou muito, porque a televisão, se você gesticular muito, o quadro é mais fechado. O quadro é fechado. Então aqui, diferente. Se eu fizer com você, mas a pessoa que está assistindo ali vai ter dificuldade se eu gesticular muito. Então o que é gesticular muito? Não é gesticular muito, é gesticular muito rápido, porque os gestos acabam não ficando condizentes com a fala, ou gestos acima da linha do queixo. Se eu falar assim, isso começa a incomodar. Cuidado, né? Nossa, gesticular muito não é verdade. Eu estou aqui, não estou gesticulando muito. Esse gesto aqui é o mesmo, não tem problema nenhum. Esse gesto aqui não incomoda, mas esse aqui incomoda. É só para mostrar que quando eu estou numa mesa, se eu gesticular rente à mesa, ninguém se incomoda. Estou de forma rápida aqui, ninguém se incomoda com esse gesto. Agora se o cara mas se faz aqui, demais, vira um problema. Então o gesto sempre acima da linha abaixo da linha do queixo. Evitar acima, a não sei que falei, fui lá para cima, fui lá subir, você pode fazer, mas normalmente ele funciona abaixo da linha do queixo e acima da linha da cintura quando você está em pé. E aqui você vai gesticular rente à mesa. Qualquer gesto aqui tem alguns problemas. O primeiro é que eu posso ficar muito próximo de você e você se sentir agredido. E outra é que quando eu gesticulo aqui, eu fico com a mão na frente da minha boca. Isso dificulta as pessoas a entenderem. Videoconferência, a pessoa vai falando assim, e aí o outro não consegue entender, porque a mão está na frente da boca. Quando você pega um papelzinho, microfone, tem gente que bota o microfone aqui assim. Eu prefiro aquele de lapela mesmo. Isso, fica melhor. Por quê? Porque ele não fica na frente da sua boca. E deixa a mão livre para poder gesticular. Aqui, se eu falar assim, por exemplo, olhando ali... Parece que está de trás do microfone se protegendo atrás dele. E outra, quando eu falo, você além de me escutar, o pessoal quando está escutando aqui, também faz a leitura labial. Se eu tiver com a mão aqui na frente, lembra na pandemia que a gente falava com a máscara? Com a máscara, né? Incomoda, né? Era difícil, por mais que as pessoas estejam escutando aqui, fica difícil de entender. Olha como é mais difícil. Se eu ficar aqui atrás do microfone, olha como fica difícil da pessoa entender. Esconder a boca dele. Então deixar aqui embaixo, ele tem que ficar aqui embaixo para você, além de me ouvir, fazer a leitura labial. E aí pode ser no microfone de mão e até aquele do headset, aquele que fica aqui na cabeça, não deixar aqui na frente da boca, deixar aqui para baixo, para que as pessoas façam a leitura labial também. Uma coisa bacana também é essa parte, né, do fono, né? Fonoaudiologia, né? Você falar e usar uma palavra que você quer destacar ali, você jogar o tom para não ficar monotona. Perfeito. A gente você quer destacar uma palavra na frase, você vai destacar ela, volta e aí você entende o ponto e vírgula, o ponto na parada, você vai para muito realmente legal. Do que para não continuar, né? Foi coisa que você desde aquela época a gente vai pegando e você tem que usar, né? O tempo inteiro. Ferramentas que você pode usar, né? Tem gente que fica usando os vícios de linguagem ou tal, né? Para seguir com o conteúdo. E não é o ideal, porque as pessoas só processam o que a gente fala quando eu faço uma pausa. Como eu fiz agora. A pessoa conseguiu entender. E ela raciocina. Se eu fico... eu não deixo a pessoa parar para processar a informação. E aí, além disso... O que acontece? Tem os elementos de forma. Você comentou aqui de você dar ênfase, de dar destaque. Nós temos o conteúdo e a forma. O conteúdo é o que você diz. A forma é o como você diz. Só que as pessoas elas não ouvem o que você diz exatamente, elas ouvem como. Então, qual o problema? É que se eu tiver a forma impulsionando o conteúdo, junto com o conteúdo, a gente chama de congruência. Um impulsionando o outro, está tudo certo. Mas se eu tiver a forma versus conteúdo, um contra o outro, qual é o problema? É que quem prevalece é a forma. Então, por mais brilhante que seja o seu conteúdo, a forma joga contra o conteúdo. Você fala assim, Miziara, uma alegria estar aqui, obrigado por vir aqui ao podcast e eu começasse assim a nossa conversa. Rogério, eu também estou muito feliz de estar aqui, muito empolgado.
É realmente muito interessante. Era como eu queria aqui fechar a minha semana. E tenho certeza que vai ser ótimo. O pessoal vai gostar muito aí do podcast. Uma pessoa dizer, fala, meu Deus. Já começou mal. Então, assim, a pessoa siga no mesmo tom. Então, aquilo de destacar, se eu falar que isso é muito importante. Eu tenho algumas formas de destacar, porque tem gente que tem a voz mais forte, eu posso destacar no tom, falar isso é muito importante. Mas se eu não tiver uma característica de modulação, que tem gente que tem a voz mais baixa, o que você pode fazer? Você tem duas possibilidades. A primeira é botar uma pausa antes e depois. Por exemplo, Rogério, isso aqui é muito importante. Ou seja, eu destaquei o muito botando pausa antes e depois. Rogério, isso aqui é muito importante. É uma possibilidade. Mantive o tom de voz. Eu posso repetir a palavra também, é uma possibilidade. Rogério, isso aqui é muito, muito, muito importante. Eu só repeti 3 vezes a palavra muito no mesmo tom. Então, eu posso destacar com o tom de voz, eu posso botar uma pausa antes e depois, ou posso repetir aquela palavra. São possibilidades, que a pessoa não precisa ter um mega tom de voz, ela pode entender como funciona para dar destaque. O importante é dar destaque. Como você vai dar destaque? Naquilo que ficar mais confortável para você. Por isso que entender a característica do aluno, a característica da pessoa e respeitar será fundamental. Senão parece um personagem, não é isso que a gente quer mostrar. Até eu falo assim, você tem que dar vida às palavras, né? Você entender onde é a palavra que você está e você dá aquela vida a ela ali dentro daquele contexto, né? Perfeito. A forma impulsionando o conteúdo. Então, tá feliz, cara de feliz. Então, bom dia, bom dia. Uma alegria estar aqui, certa. Tem que estar com cara de alegria. Porque se você der assim, bom dia, uma alegria estar aqui, porque é um processo. Por isso que é ruim ler slide. Porque quando você lê os slides numa apresentação, você perde a forma. Você até fala tudo que você tinha pensado, que está escrito ali. Você perde a modulação. Só para pegar o exemplo, já que você trouxe isso, por que texto, WhatsApp, chat, e-mail dão tanto problema? Porque não tem forma, só tem conteúdo. Quais são os 3 elementos de forma? Expressão corporal, expressão facial e o tom de voz. O texto não tem nada disso. Tem o estilo do texto, obviamente, mas não tem os elementos de forma. Então, eu posso mandar uma mensagem para você, Rogério, eu não disse que o Rodrigo errou. E você pode entender essa mensagem de forma diferente. Agora, botando ênfase, se eu falar assim, Rogério, eu não disse que o Rodrigo errou. Ou seja, eu não falei isso. Outra, Rogério, eu não disse que o Rodrigo errou. Ou seja, eu te avisei. Ou assim, Rogério, eu não disse que o Rodrigo errou. Foi outra pessoa. Então, a mesma frase tem entendimento diferente dependendo da ênfase que você coloca. Eu estou falando de uma frase pequena. Imagine um conteúdo de 1 hora que pode acontecer. De 1 hora. Então, na verdade, o conteúdo não é o principal, né? Não. É a forma como você vai comunicar esse conteúdo, né? Perfeito. O conteúdo, ele é primordial, mas ele é o básico. Numa apresentação. Numa apresentação. Se você não domina o conteúdo, não dá nem para conversar com a pessoa. Não, quando eu domino o conteúdo, eu falo bem. Eu tive professores com pós-doutorado que eram péssimos. Então, ele dominava o conteúdo. Ele dava aquela aula há 30 anos, era planejado, dominava e eram péssimos. E tive professores com pós-doutorado ótimos também. É só entender que quando eu falo de conteúdo, não é que ele seja menor, mas ele é pré-requisito. Se você for falar do seu dia a dia... É claro, você tem que saber, pô. Eu vou vir aqui falar de comunicação e negociação. Se eu não sei, não dá nem para começar. Então, parte da ideia de que o conteúdo você domine. Mas a forma é que vai trabalhar isso. Então, quando a gente fala assim, a forma é melhor que o conteúdo, não. É um equilíbrio. Só que o conteúdo é pré-requisito. Você não tem nem para conversar. A forma é que vai modular isso, se o conteúdo é interessante ou não. Você pode tornar isso interessante ou não de acordo com o conteúdo. Forma sem conteúdo é um charlatão. É a pessoa que não tem nada para falar e traz a forma. Que tem que ter cuidado, que tem muito, né, hoje. Tem muito, então você tem que ter cuidado também para você não ir para uma apresentação sem dominar o conteúdo, né? Exatamente. Chegar lá na frente, você perde, né, de senão vira um charlatão. E o conteúdo sem forma é uma pessoa chata, uma pessoa técnica demais. Então o equilíbrio entre os dois, mas entendendo que se eu tiver um contra o outro, por mais brilhante que seja o meu conteúdo, quem prevalece é a forma. E prevalece a forma de comunicar. É a forma de comunicar. E aí, como seria assim Agora isso aqui virou uma aula já. Mas assim que é bom, assim que é bom. O cara assistir esse podcast vai sair dando palestra. Já sai dando palestra. Olha, essa é a ideia, E depois você fala lá comigo pra gente aprofundar depois isso lá, no curso. Vai deixar o seu Instagram aqui para depois a galera que quer se comunicar já vê o Instagram lá, segue lá. Já começa seguindo ele, já vai ter vários conteúdos. Isso. E depois ir lá no
Você deve ter algum call to action lá, né? Alguma chamada lá. E o cara vai achar esse curso. Vai, arroba professor Miziara no Instagram e professormiziara.com.br. A galera vai botar aí na tela também, ó. Como é Perfeito. que é? Professormiziara.com.br. O site e o arroba professor Miziara. Botou professor Miziara, você me conta, tanto no Instagram quanto no site. No site, né? E aí, lá vão ter mais tags também pro cara ali. E aí vai ter como ele achar você para fazer, né, os ensinamentos, né? Tem muito conteúdo legal na internet, eu coloco lá para que todos tenham acesso, mas é claro que o curso estruturado, ele parte respeitando a sua característica, porque aqui eu trago dicas que a pessoa fala, isso aqui serve para mim, isso aqui não, isso aqui é legal, e com o conteúdo estruturado você vai vendo a característica, vendo o que é importante para aquela pessoa. Por exemplo, é um engenheiro ou é um cara de publicidade? Tudo isso vai fazer diferença. Você fala para um público de diretoria ou para um público que não tem a instrução acadêmica? Com quem você está falando? E aí isso é direcionado nos cursos. Ou seja, é algo aqui que a gente traz, mas no curso você entende o fundamento, de onde vem, como fazer, as possibilidades. Tudo isso acaba, claro, sendo muito mais completo nesse sentido do que somente, às vezes, uma palestra ou um conteúdo mais solto ali na internet. Solto na internet, né? Não, lógico que ele vai ter ganhos, porque claro, é conteúdo, essa é a ideia. Né? Até o cara que já viu esse podcast que já começa. Muita coisa. Pô, não fazia e tal, olhar os quatro lados e isso. tal. Olhar o rapport. Como concluir, que a gente conversou. Tem muita ideia legal. E você consegue aplicar. A ideia do curso é estruturar isso de uma forma mais organizada. Mas aqui eu tenho certeza que a pessoa que ouviu esse podcast e colocar em prática, que é importante, não adianta só entender, ela certamente vai conseguir mais resultados. E aí pode buscar esse conteúdo no arroba professor Miziara e vai treinando, e também no site para conseguir através do treinamento dando continuidade, isso, né? Compartilhar isso ou levar para a sua equipe, para a empresa. Tem muita coisa. A pessoa, entendi, mas como é que eu levo isso para a minha equipe? Aí treinar uma equipe de 20, 30 pessoas, 100 pessoas. Bem, tem muitas possibilidades em relação a isso. A gente até gravou um stories aqui antes, está lá no meu stories do meu Instagram, e aí a gente falando que é importante não só você dominar o conteúdo ou qualquer coisa, mas aprender a se vender. E a comunicação você se vender, você comunicar bem, você, né, desde um pitch de 7 segundos, que a gente chama de pitch de elevador e tal, como você estruturar. Tudo bom? Meu nome é Miziara, eu faço isso. Como é que você vai falar o que você faz? Perfeito. Isso é importante, né? Desde uma palestra até você ter 1 minuto para falar com o cara sobre o seu serviço. Com a sua equipe. Às vezes você vai fazer o treino em empresas que elas têm reuniões semanais. Toda segunda-feira tem uma reunião. Aí o cara fala, pô, Miziara, mas o que eu vou falar lá? É uma regra da empresa. Eu falo, pô, se você não vê relevância, não faz a reunião, porque não está servindo de nada. Mas será que não vale você trazer, de repente, olha, vamos fazer o seguinte, na semana que vem, cada um vai trazer um tema ligado à segurança para a gente pensar em quais são as possibilidades de resolver isso. É uma ideia. Eu trabalhei com uma empresa que o cara falava assim, não, Miziara, eu tenho que ir lá fazer a recepção dos novos colaboradores e aí eu tenho que falar sobre o meu setor. Aí eu falei, o que você faz? Ele falou, eu falo sobre o meu setor. Eu falo, mas o que você fala? Ele falou, eu explico o setor. Eu falei, mas para que eu quero saber o teu setor? Aí ele, porque eu fui chamado para apresentar meu setor. Eu falei, não, ninguém quer saber o teu setor. Ele, não, então não vou apresentar. Eu falei, não. Você tem que entender por que eu tenho que entender o seu setor. Então não é falar do seu setor, é falar o seu setor, o que faz e como é que a pessoa que está entrando ela pode usar o seu setor de uma forma interessante ou, se não for com o seu setor, para onde ela tem que levar aquele tipo de demanda. Ele falou, mas é isso. Eu falei, mas você não falou isso, você quer apresentar o setor. Então a pessoa, se ela não pensar no ganho do outro, ela vai lá falar. Vim falar sobre o ToroCast. Tem interesse. Vim falar sobre o ToroCast, que traz conteúdos de diversas áreas, multidisciplinar, para você ter várias ferramentas interessantes e conseguir sucesso na sua comunicação. É outra coisa. Então, qual é o ganho do ToroCast? Você veio falar sobre o podcast? Não é isso que a gente quer. Eu quero saber o que eu ganho de escutar. E aí foi o que você fez nos stories. Olha, eu trouxe aqui para você comunicar, vender bem suas ideias. Porque a gente vende o tempo inteiro, Rogério, o tempo inteiro. Só que as pessoas, elas falam, não, eu vim falar sobre o meu produto. Quem disse que eu quero te escutar? Quem disse? E aí acontece isso, a pessoa que não tenha um conteúdo tão interessante, mas acaba usando a forma de uma maneira interessante, acaba vendendo mais do que o cara que tem um bom produto. Por quê? Porque você tem um bom filme, mas ninguém vai assistir ao filme. Não é sobre você, sobre o outro, o tempo todo, é sobre o outro. O tempo inteiro. Você só tem ganho se o outro entender ganho primeiro. Você só consegue vender uma ideia se o outro entender. Eu vou pegar um exemplo objetivo nesse sentido.
Eu, quando dou aula online, às vezes os alunos entram, porque eles já não estão num MBA, num curso de pós-graduação há muito tempo, eles entram com a câmera fechada. Tem 2 formas de pedir para o aluno abrir. Primeira para mim e a segunda para ele. É sempre o outro para depois você, como a gente conversou. E eu posso falar assim, gente, eu vou pedir que todo mundo ligue a câmera, porque eu não gosto de falar para um monte de nomezinho, sabe? A pessoa não está nem aí para mim, Rogério. Ela vai falar assim, problema assim, você acha que ela esqueceu de ligar a câmera? Não, ela não ligou de propósito, ela não quer. Mas se eu falar assim, pessoal, vou pedir que vocês liguem as câmeras, porque a gente vai começar o treinamento, e é um treinamento de comunicação. Eu preciso observar vocês, e a câmera ligada deixa você mais concentrado. Lembrando também que a empresa fez um investimento nesse treinamento, e um treinamento de comunicação é importante que a gente se observe. Vou pedir que vocês liguem as câmeras para a gente ter a melhor experiência possível. Cara, opa, é outra coisa. É importante para mim também, né? Todo mundo vai ligar? Claro que não, mas a maioria vai. Mas se eu falar, pô, liga aí que eu não gosto de falar para um monte de nomezinho, quase ninguém vai fazer. Então, o que você leva para o outro para de tabela você ganhar? A literatura diz que você só ganha igual ou menos que os outros. As pessoas têm que perceber um ganho maior para você, para elas, do que para você. Então, quanto maior a relevância que você demonstrar, quanto mais interessante eu achar que vai ser esse podcast, mais gente vai ter assistindo. Então, quanto mais... Só que a pessoa, o que ela faz? Não, mas eu fiz um podcast maravilhoso com o Miziara. Mas ninguém está sabendo. Como é que você fez a pessoa chegar para assistir? Então, quem disse que o filme maravilhoso vai ser o que mais venda? Não, é o que alguém divulgou para você ir até o filme. Se você não fizer a divulgação para mostrar o filme, você pode ter o melhor filme. Quantos filmes, de repente, Rogério, excelente, você não assistiu porque você nem sabe da existência? Porque não sabe da existência. E, de repente, alguém que te levou para o cinema, você viu um filme que você não gostou, mas uma pessoa te levou. Então, não é sobre o seu conteúdo, é como você leva a pessoa para ouvir seu conteúdo. E eu estou partindo da ideia que você tem um bom conteúdo. Só que não adianta ter um bom conteúdo se a pessoa não conseguir entender que é um bom conteúdo. Opa, meu amigo, ó, a gente está chegando no final. Eu acho que tem mais podcast para fazer. Tem, né? Vai ter que marcar uma fase 2, uma fase 2. Fase 2, muito, muito interessante o que você falou hoje. Obrigado. Eu acho que é uma das grandes ferramentas da comunicação, né? A pessoa aprender a se comunicar, aprender a se vender, eu acho que é muito importante para qualquer setor da empresa. Né? Tinha um grande CEO, Jack Welch, o cara, o CEO da GE, tal, o cara muito... E ele tinha uma vez na semana, uma vez no mês, ele colocava o pessoal do operacional para saber, né, o que estava se passando na empresa. Então, as ideias, ele pegava muitas ideias. Aí eu ficava imaginando, e o cara que não sabe se comunicar, como é que ele ia expor as ideias dele? Então, esse cara não tinha chance naquela empresa. Então, muitas vezes, não é o melhor tecnicamente, mas o cara que se comunica melhor, ele vai conseguir um espaço melhor, né? Cara. O professor que sabe muito mais, que o aluno fala, sabe muito, mas não sabe passar, assim, que o aluno fala. Pô, você tem um cara de qualidade que você reconhece que ele domina o conteúdo, você fala que ele sabe muito, ou seja, você reconhece qualidade, mas ele não te entregou nada. Eu não quero que a gente seja alguém que saiba muito, mas não saiba passar, um líder que saiba muito e não consiga liderar, um profissional que saiba muito, mas não consiga expressar. Não adianta. Comunicar, né? Então, a comunicação é como você expõe o que você precisa, entendendo que existem pessoas com características diferentes. E aquilo que você fala, na sua cabeça está sempre organizado. Mas como é que você atinge os outros? Entendendo o ganho para o outro, estruturando isso, você vai chegar nos outros da melhor maneira. Tá ótimo, ótimo. Irmão, obrigado pelo seu convite. Estou muito feliz de estar aqui. Já tem um tempão, né, que a gente estava marcando. E graças a Deus deu certo. E, assim, agradecer a você, para você concluir oficialmente, mas agradecer aqui o seu convite. Convidar o pessoal a acessar o @professor Miziara, acessar o site também www.professormiziara.com.br. Tem muito conteúdo legal. E assim, eu depois vou, claro, obviamente, divulgar aqui o podcast. Quero agradecer a sua gentileza, o seu convite. Eu tenho visto, você tem colocado aqui muita gente legal, então o pessoal precisa assistir aos outros episódios também. E dizer assim que uma conversa é boa quando a gente sai da sala melhor do que entrou. Eu saio certamente melhor depois da nossa conversa. Eu também relembrei muita coisa aqui. E desejo que você utilize em prática os nossos colegas também. Muito obrigado pelo convite. Valeu, meu amigo. Isso aí, pessoal, terminando aqui mais um Torocast. Esse Torocast foi muito especial, como eu falei. Tem uma história aqui, né, com o professor Miziara, foi muito legal. Tá relembrando tudo que a gente, né, viveu. Desde 2011, pessoal, muita história. Valeu, professor, obrigado, tá? Obrigado, um sucesso a você, querido, tudo de bom. Valeu.